Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 17. Mesmo às 9h30 da noite, os funcionários da Dedon Security estavam trabalhando, monitorando propriedades em toda a área da Grande Boston. Em geral, um bandido começa a trabalhar depois que escurece, comentou Gudilian, enquanto conduzia o trio de detetives por uma muralha de monitores de segurança. Então precisamos estar acordados também. Se algum dos nossos alarmes é obstruído, entramos em contato com o Departamento de Polícia de Boston na mesma hora. Ele estalou os dedos. Se precisarem de um sistema de segurança algum dia, falem conosco. Tan examinava os vídeos nas telas. Uau! Exclamou. Vocês realmente têm olhos pela cidade toda, em todo o condado de Suffolk. E as nossas câmeras funcionam mesmo. Metade das câmeras de segurança que se vê por aí pela cidade é de fachada. Não grava porcaria nenhuma. Então, para o bandido, é uma loteria. Ele não sabe quais câmeras estão funcionando e quais não estão. Mas quando veem uma, tendem a ficar inibidos e buscam outros alvos. Assim, uma simples câmera à vista já é um elemento de dissuasão. Que sorte a câmera da Knapp Street ser de verdade, falou Jane. Temos cerca de 48 horas de vídeo armazenadas nela, replicou ele, levando-os para uma sala nos fundos, onde já havia 4 cadeiras em torno de um monitor. Em geral, somos notificados com antecedência suficiente, depois de algum incidente, para salvar as gravações relevantes. Essa câmera em particular foi instalada faz uns 5 anos. Da última vez que nos pediram para pegar algum registro nela, surpreendemos um garoto quebrando uma janela. Sentou diante da tela. Vocês disseram que estão interessados no patamar do 2º andar de uma escada de incêndio? Espero que ele esteja no campo de visão da sua câmera, disse Jane. O prédio em questão fica a uns 25 metros de distância. Não sei. Pode ser longe demais para se ter muitos detalhes, e o 2º andar talvez não esteja visível. Além do mais, estamos falando de baixa resolução. Mas vamos dar uma olhada. Depois que os 3 detetives se aproximaram do monitor, Gillian clicou no ícone de play, e uma visão ao vivo da Knapp Street apareceu. 2 pedestres podiam ser vistos passando, em direção a Cleland Street, de costas para a câmera. Vejam, falou Frost. Só dá para ver um pedaço da escada de incêndio. A janela não, infelizmente, acrescentou Jane. Pode ser o suficiente, arriscou Frost, inclinando-se mais para perto, a fim de ler a data e hora da gravação. Volte umas 2 horas. Para 7h30. Vamos ver se conseguimos pegar um vislumbre do nosso invasor. Gillian voltou para 7h30 da noite. Às 7h35 da noite, uma senhora de idade caminhava vagarosamente pela Knapp Street, carregando sacolas de mercearia. Às 7h50 da noite, Johnny Tan apareceu ao lado de fora do restaurante Red Phoenix. Olhou pela janela, depois para o relógio e desapareceu pelo portão da frente. Um momento depois, reapareceu e levantou a cabeça para as janelas do apartamento acima. Dando a volta em direção aos fundos do prédio, sumiu ao dobrar a esquina. Às 8h06 da noite, alguma coisa surgiu na escada de incêndio. Era Frost, saindo desajeitadamente pela janela. Pôs-se de pé e subiu, desaparecendo de vista. Como é que pode? Murmurou ele. Não tem nada na minha frente. Tenho certeza de que perseguia alguma coisa, subindo aquela escada. Não aparece, falou Jane. E lá está você, Rizzoli. Como é que Tan também não aparece? Ele saiu logo depois de mim. Tan bufou e disse, talvez eu seja um fantasma. O problema é o campo de visão, disse Gillian. Estamos pegando apenas um lado da escada de incêndio. Então a câmera não registra quem faz uma entrada e saída, vamos dizer, mais graciosa. Em outras palavras, Frost e eu somos péssimos assaltantes de prédio, comentou Jane. Gillian sorriu e falou. Já o detetive Tan,
Aqui, se daria muito bem. Jane suspirou. Então não pegamos nada com essa câmera. Supondo-se que tenha sido a única vez que o intruso entrou. Jane lembrou-se do cheiro de incenso e das laranjas frescas no prato. Alguém visitava com frequência o apartamento, deixando oferendas em memória de Weyman. Volte, disse ela. 2 noites atrás, e depois deixe rodar. Gillian assentiu com um aceno de cabeça. Vale a pena dar uma olhada. No monitor, o tempo voltou para 9h38 da noite, 48 horas antes. Enquanto o vídeo avançava outra vez para 10 horas da noite, depois meia-noite, pedestres passavam, seus movimentos acelerados e trêmulos. Às 2 horas da manhã, a Knapp Street encontrava-se deserta, e ele só via um ângulo imutável da calçada, pela qual apenas um solitário pedaço de papel circulava. Às 3h02 da manhã, Jane viu algo. Era pouco mais que uma sombra, mas foi bastante para fazê-la dar um pulo na cadeira. Pare! Volte! Mandou. Gillian rebobinou o vídeo e congelou a imagem na sombra que escurecia a escada de incêndio. Não dá para ver muita coisa, disse Tan. Pode ser apenas a sombra de um gato. Se alguém entrou no prédio, falou Frost, vai ter que sair, certo? Então vamos ver o que acontece, propôs Gillian, avançando o vídeo. Eles assistiam enquanto os minutos passavam. Viram 2 homens claramente bêbados, cambaleando pela Knapp Street depois dobrando a esquina. Segundos depois, Jane prendeu a respiração. Ali, disse. Gillian congelou a imagem e viu uma sombra agachada na escada de incêndio. Em voz baixa, falou. Que diabos é aquilo? Falei que tinha visto algo, disse Frost, exultante. Foi isso. Nem sei o que é isso que estamos vendo, comentou Tan. Não dá para ver o rosto, nem para ter certeza se é um homem. Mas é bípede, retrucou Frost. Vejam como se agacha, como se fosse dar um salto. O celular de Jane tocou. O ruído deu-lhe tamanho susto que ela precisou respirar fundo e limpar a garganta antes de atender. Detetive Rizzoli. Você deixou uma mensagem na minha caixa postal, disse uma voz de homem. Estou retornando a ligação. Aqui é Lou Ingersoll. Ela se sentou ereta na cadeira e falou. Detetive Ingersoll, estamos tentando encontrá-la a semana toda. Precisamos falar com você. Sobre o quê? Um homicídio em Chinatown. Aconteceu quarta passada, à noite. A vítima é desconhecida, de 30 e poucos anos. Você sabe que me aposentei do Departamento de Polícia de Boston há 16 anos? Por que quer me fazer perguntas sobre isso? Achamos que essa morte pode ter alguma relação com o antigo caso seu. O massacre do Red Phoenix. Houve um longo silêncio. Não quero falar sobre isso por telefone, disse ele. E que tal pessoalmente? Ela ouvia os passos dele. A respiração forte. Ok, acho que o veículo se foi. Devia ter anotado o número da placa. Que veículo? A van que estava estacionada do outro lado da rua desde que cheguei em casa. Provavelmente era o mesmo filho da mãe que invadiu minha casa enquanto eu estava fora, no norte. O que está acontecendo exatamente? Venha até aqui agora e lhe explico minha teoria. Estamos em Dedham. Vamos levar uma meia hora, talvez mais. Tem certeza de que não podemos falar sobre isso agora? Jane ouviu de novo o som de passos. Não quero falar nada por telefone, insistiu o ex-policial. Não sei quem pode estar escutando, e prometi mantê-la fora disso. Então prefiro esperar até vocês chegarem aqui. Do que você está falando? Das garotas, detetive, disse ele. É sobre o que aconteceu com aquelas garotas. Pelo menos agora você acredita em mim, disse Frost, enquanto ele e Jane voltavam de carro para Boston. Agora que você mesma viu. Não sabemos o que vimos naquele vídeo, replicou ela. Deve haver uma resposta lógica. Nunca vi um homem se mover tão rápido. Então o que você acha que era? Frost olhou pela janela. Sabe, Rizzoli, tem um monte de coisa neste mundo que a gente não entende. Coisas muito antigas, muito estranhas, que não aceitaríamos como possibilidades. Ele hesitou. Já namorei uma chinesa. É mesmo? Quando? Quando estava no colégio ainda. Ela e a família tinham acabado de vir de Xangai. Era um doce, tímida e muito antiquada. Talvez você devesse ter casado com ela, em vez de ter se casado com Alice. São percepções tardias. Mas não teria dado certo, porque a família era absolutamente contra qualquer rapaz branco. Mas a bisavó era a meu favor. Acho que gostava de mim porque eu era o único que dava atenção a ela. Puxa, Frost, será que existe alguma senhora idosa viva que não goste de você? Eu gostava de ouvir as histórias dela. Ela falava e Jade traduzia para mim. O que me contava sobre a China. Cara, se uma fração daquilo fosse verdade, como que? Ele a encarou. Você acredita em fantasmas? Com quantas pessoas mortas já tivemos contato? Se os fantasmas fossem reais, seríamos as pessoas certas para ter visto um. A bisavó de Jade dizia que existiam fantasmas em tudo quanto é lugar na China, porque o país era muito velho e milhões de almas já tinham passado por lá. Elas têm que ir para algum lugar. Se não estão no céu, só podem estar aqui, bem à nossa volta. Jane freou diante de um sinal. Enquanto esperava que ficasse verde, pensou em quantas almas poderiam ainda estar naquela cidade. Quantas estariam naquele exato lugar, onde 2 ruas se cruzavam. Bastava acrescentar todos os mortos, de século em século, e Boston seria por certo uma cidade assombrada. A velha senhora me contava coisas que pareciam loucura, mas ela acreditava. Sobre homens santos que andavam sobre a água. Monges guerreiros que voavam pelo ar e se tornavam invisíveis. Parece que ela assistia a muitos filmes de Kung Fu.
Mas as lendas se baseiam em alguma coisa, você não acha? Talvez as nossas mentes ocidentais sejam muito fechadas para aceitar o que não conseguimos entender, e tem muito mais coisa acontecendo neste mundo do que temos consciência. Você não sente isso em Shinaton? Toda vez que vou lá, me pergunto sobre o que não estou vendo, todos os indícios ocultos que sou cego demais para notar. Vou naquelas lojas empoeiradas que vendem ervas e vejo aquelas coisas estranhas, secas, nos vidros. Para a gente, é só um engodo. Mas se elas podem realmente curar o câncer, ou fazerem você viver até os 100 anos? A China é uma civilização de 5.000 anos. Eles devem saber das coisas, de segredos que nunca vão nos contar. Pelo espelho retrovisor, Jane podia ver o carro de Tan bem atrás do deles. Perguntou-se o que ele acharia daquele assunto, se ficaria ofendido com essa conversa sobre os exóticos e misteriosos chineses. O sinal ficou verde. Enquanto atravessava o cruzamento, disse, eu não falaria isso perto de Tan. Frost balançou a cabeça. Provavelmente ele ficaria irritado. Concordou. Não que eu seja racista. Já namorei uma garota chinesa. E este último comentário certamente o irritaria. Só estou tentando entender, abrir a cabeça para aquilo que não estamos vendo. O que não estou vendo é como isso tudo se encaixa. Uma mulher morta no telhado. Um caso antigo de assassinato, seguido de suicídio. E agora Ingersoll, reclamando de uma van observando a sua casa. E alguma coisa a ver com garotas. Por que não quis falar por telefone? Quem ele acha que pode estar escutando? Não quis me dizer. Toda vez que alguém começa a falar sobre estar com o telefone grampeado, um alarme soa na minha cabeça. Ele parecia paranoico, parecia preocupado. E mencionou uma mulher. Disse que tinha prometido mantê-la fora disso. Iris Fong? Não sei. Frost olhou para a rua diante de si. Um ex-policial como ele provavelmente está armado. É melhor irmos com calma, para não assustá-lo. 15 minutos depois, Jane parava o carro em frente à residência de Ingersoll, e Tan estacionou atrás. Todos saíram dos respectivos carros. Ouviu-se barulho das portas batendo ao mesmo tempo. Na casa de 3 andares, as luzes estavam acesas, mas quando Frost tocou a campainha ninguém atendeu. Ele tocou de novo e bateu na janela. Vou ligar para ele, disse Jane, digitando o número de Ingersoll no celular. Podiam ouvir o telefone tocando em algum lugar dentro da casa. 4 toques, e depois a secretária eletrônica atendeu com uma mensagem seca. Não estou em casa. Deixe seu recado. Não vejo ninguém lá dentro, falou Tan, tentando enxergar através da janela da frente, guarnecida de cortina. Jane desligou e disse a Frost, continue tocando a campainha. Tan, vamos até os fundos. Talvez ele não esteja nos ouvindo. Ela e Tan deram a volta na casa. Ainda podiam ouvir Frost batendo na porta da frente. O caminho estreito entre as casas estava escuro e era cheio de mato. Jane sentia o cheiro de folhas úmidas, os pés afundando na grama fofa. Por uma janela, vislumbrou o brilho azulado da televisão de Ingersoll e deteve-se, olhando para a sala, onde imagens cintilavam na tela. Numa mesa de centro, via-se um celular e um sanduíche pela metade. Esta janela não está trancada, falou Tan. Posso entrar por ela. Devo? Eles se entreolharam na penumbra, ambos considerando as consequências de entrar numa casa sem permissão ou mandado. Ele nos convidou, observou a detetive. Talvez esteja só no banheiro, onde não pode nos escutar. Tan abriu a janela. Em segundos, já tinha pulado para o peito e penetrado na casa sem um único som. Como é que fazia aquilo? Admirava-se Jane, considerando a altura da janela. O homem daria realmente um espetacular ladrão de casas. Detetive Ingersoll? Chamou Tan, quando entrou no aposento seguinte. É o departamento de polícia de Boston. Você está aí? Jane considerou a possibilidade de também tentar entrar pela janela. Depois decidiu que, quando conseguisse por fim escalar o parapeito, Tan já teria aberto a porta da frente. Risole, ele está aqui. Abatido. O grito de Tan acabou com qualquer hesitação. Ela agarrou o parapeito e já estava para se lançar de cabeça pela janela quando ouviu um barulho no mato e o som de passos na escuridão. Fundos da casa. Suspeito em fuga. Ela saiu em seu encalço e chegou à parte de trás da residência, a tempo de ver uma sombra escalando a cerca e caindo do outro lado. Frost, preciso de cobertura, gritou ela, correndo para a cerca. A adrenalina a fez subir e pular, deixando-lhe farpas na mão. Aterrissou do outro lado, e o impacto dos sapatos batendo na calçada subiu pelas canelas. A presa estava à vista. Um homem. Ouviu alguém escalando a cerca atrás dela, mas não conferiu quem era. Se Frost ou Tan. Mantinha-se concentrada na figura à frente. Estava ganhando terreno sobre ele, aproximando-se bastante para ver que estava todo de preto. Vestido para o crime, definitivamente. Mas não era rápido o suficiente para correr mais que essa policial. Quem vinha atrás ficou longe, mas ela não diminuiu a velocidade, sem dar à presa qualquer chance de escapar. Já estávamos a cerca de 10 metros um do outro. Polícia! Gritou. Pare! O sujeito disparou para a direita, escapando por entre as casas. Aquilo a deixou furiosa. Embalada pela indignação, dobrou a esquina correndo e se viu num beco. Estava escuro ali, bem escuro. Seus passos produziam eco enquanto avançava. Mais alguns, e ela diminuiu a velocidade, parando. Onde está ele? Para onde foi? Sacando a arma. Com o coração saindo-lhe pela boca, perscrutou a escuridão. Viu latas de lixo e escutou o ruído de vidro quebrado. A bala atingiu-lhe as costas, bem entre os ombros.
O impacto a fez voar e cair de barriga no chão, arranhando as palmas da mão na calçada. A arma escapou-lhe da mão. O colete à prova de balas a salvara, mas a força do impacto tirou-lhe o ar dos pulmões e deixou-a atordoada. Sua pistola estava em algum lugar fora de alcance. Passos aproximaram-se lentamente, e ela pôs-se de joelhos, tateando em volta, buscando a arma. Os passos detiveram-se bem atrás dela. Jane se virou e deu com a silhueta de um homem parado. A escuridão escondia-lhe o rosto, mas havia luz suficiente no beco, vinda de um poste distante, para que o visse erguer a arma. Vislumbrou o ligeiro brilho da pistola que apontava para sua cabeça. Iria ser um fim rápido e eficiente, sem assassino e vítima encarando-se nos olhos. Gabriel, pensou ela. Regina. Nunca tive a chance de dizer a eles o quanto amo os dois. Ouviu a morte sussurrando na noite. Sentiu-a sibilando como ventos junto a seu ouvido. Algo lhe borrifou o rosto e ela piscou. Quando abriu os olhos outra vez, a silhueta que pairava acima já estava se inclinando para a frente. Caiu sobre suas pernas como uma árvore derrubada. Presa sob o peso do homem, Jane sentiu um líquido morno impregnando-lhe as roupas. Reconheceu muito bem aquele cheiro de cobre. Alguma coisa respirava na escuridão, algo que agora surgia onde o atirador estivera segundos antes. Ela não via o rosto, apenas uma forma oval escura e um reino de cabelos prateados. Não dizia uma palavra, mas, quando se afastou, algo brilhou em sua mão, um arco reluzente de luz refletida, que desapareceu imediatamente. Jane ouviu o que julgou ser o vento, enquanto sombras se sobrepunham. Depois, viu-se só, ainda presa contra a calçada dura por um homem que derramava as últimas gotas de sangue em sua roupa. Risole? Risole. Ela tentou se livrar daquele peso morto que lhe prendia as pernas. Estou aqui. Frost. A luz de uma lanterna piscou à distância. Aproximou-se, vasculhando o beco de um lado para o outro. Com um gemido de esforço, Jane conseguiu por fim empurrar o corpo para longe. Estremecendo ao contato da carne morta, arrastou-se para trás. Frost, disse. A luz bateu diretamente em seus olhos, e ela levantou a mão para protegê-los. Meu Deus! Gritou Frost. Você está. Estou bem. Está tudo ok. Falou, respirando fundo e sentindo ainda a dor do impacto da bala no colete. Pelo menos, acho que sim. Mas todo esse sangue não é meu. É dele. Frost apontou o feixe da lanterna para o corpo, e ela respirou tão fundo, atordoada, que as costelas chegaram a doer. O corpo estava caído de bruços, e a cabeça decepada havia rolado a alguns metros de distância. Os olhos estavam fixos neles, a boca aberta, como se numa última expressão de surpresa. Jane ficou boquiaberta diante do pescoço tão bem decapitado e de repente percebeu sua calça ensopada, o tecido colando-se às pernas. A noite começou a girar, ela cambaleou e encostou-se contra uma casa, onde deixou a cabeça pender, lutando desesperadamente contra a vontade de vomitar. O que aconteceu? Perguntou Frost. Eu vi, sussurrou ela. A criatura do telhado. As pernas pareciam estar derretendo sob si, enquanto deslizava para baixo, sentando-se apoiada à parede. A coisa acabou de salvar minha vida. Passou-se um longo silêncio. O vento percorria o beco, espalhando areia que feria os olhos e acertava-lhe o rosto. Era para eu estar morta, pensou. Caí daqui com uma bala na cabeça. Em vez disso, vou para casa, abraçar meu marido e beijar minha filhinha. E devo esse milagre ao que quer que tenha surgido no meio da noite. Ela levantou a cabeça e olhou para Frost. Você deve ter visto, disse. Foi bem agora. Não vi nada. Deve ter passado correndo por você quando entrou no beco. Ele balançou a cabeça. É como o que aconteceu no telhado. Fui o único a ver, e você não acreditou em mim. Ela olhou novamente para o corpo, em direção à arma ainda presa na mão do cadáver decapitado. Agora eu acredito. Capítulo 18. Ao estacionar o carro, Maura viu 3 policiais de pé ao lado da fita que isolava a cena do crime. Todos olharam em sua direção e provavelmente reconheceram o Lexus preto. Assim, sabiam que a patologista havia chegado. Porém, quando saltou do carro e caminhou para falar com eles, deram-lhe as costas e continuaram a conversar entre si. Apenas no momento em que se anunciou, se deram ao trabalho de olhá-la. A detetive Risoli está na casa? Perguntou. Não sei, senhora, respondeu um dos patrulheiros. Por que não dá uma conferida? Estaria sendo pouco prestativo de propósito? Era impossível afirmar com base em sua expressão calculadamente neutra. Ao abaixar-se para passar sob a fita e caminhar em direção à porta da frente, ouviu-os gargalhar e perguntou se estava rindo dela. Maura se perguntava se era aquilo que teria de suportar a cada cena de crime em que fosse. Os olhares, os cochichos, a hostilidade mal disfarçada. Ela se deteve diante da porta para colocar os protetores de sapatos, com cuidado para não perder o equilíbrio e dar-lhes mais uma causa para hilaridade. Ao endireitar-se, a porta se abriu e o detetive tamparou, olhando para ela. Doutora, Isles, desculpe por fazê-la sair a esta hora da noite. As 2 vítimas estão aqui, na casa, uma na cozinha. A segunda, a alguns quarteirões aqui, num beco. Como a número 2 acabou tão longe da número 1? O homem estava tentando fugir de Risoli. Acho que ela é uma garota, difícil de a gente se livrar. Tan conduziu Maura do vestíbulo, passando pelo corredor. Arrastando os pés,
com os protetores, seguiu até a cozinha e ficou surpresa ao ver o comandante da unidade de homicídios do Departamento de Polícia de Boston de pé ao lado de Belry Frost. Era raro encontrar o tenente Marquette numa cena de crime, e sua aparição ali indicava que havia algo de muito especial naquele homicídio. A vítima estava caída de lado sobre o piso de lajotas, o rosto descansando sobre uma poça de sangue que já começava a coagular. Era um homem branco, corpulento, na casa dos 70 anos, vestindo calça bege, camisa de malha e meias escuras. Uma pantufa ainda estava no pé. O ferimento à bala, na têmpora esquerda, deixava pouca dúvida quanto à causa da morte. Maura não se aproximou de imediato do corpo, mas permaneceu por um momento onde estava, vasculhando o chão à procura da arma. Não viu nenhuma perto do cadáver. Não foi suicídio. Ele era policial, disse Jane, em voz baixa. Maura não a tinha visto aproximar-se. Deu meia volta e contemplou sua blusa manchada de sangue. Em vez do terninho escuro habitual, Jane vestia uma calça de moletom larga. Uma mudança de roupa emergencial, obviamente. Meu Deus, Jane. As coisas ficaram meio complicadas por aqui. Você está bem? Jane fez sim com a cabeça e olhou para o homem morto. Não posso dizer o mesmo dele, replicou. Quem é? O tenente Marquette respondeu. Detetive Lou Ingersoll. Aposentou-se da unidade de homicídios há 16 anos. Era um dos nossos, doutora. Islis. Merece o nosso melhor esforço. Estaria sugerindo que ela não se esforçaria pela vítima, que uma patologista que havia traído a corporação trairia esse policial também. Com as bochechas em brasa, ela se agachou ao lado do corpo. Levou alguns segundos para registrar o nome. Lou Ingersoll. Maura levantou a cabeça e olhou para Tan. Foi este o homem que trabalhou no massacre do Red Phoenix. Você já o conhecia? Perguntou Jane. O detetive Tan e eu discutimos o caso quando ele me trouxe os registros de necropsia. Jane voltou-se para Tan. Não sabia que você a tinha consultado, disse. Tan deu de ombros. Só queria a opinião da doutora. Islis, caso tenha havido algum erro 19 anos atrás. Detetive Rizzoli chamou um perito em pé na porta da cozinha, com fones de ouvido pendurados no pescoço. Varremos o local com um scanner de radiofrequência, e você está certa. Tem um sinal vindo do telefone fixo dele. Sinal? Perguntou Marquette, olhando para Jane. Ingersoll achava que alguém estava monitorando as suas ligações, respondeu Jane. Para ser honesta, estou até meio surpresa de que tenhamos realmente encontrado algo. Por que alguém grampearia o telefone dele? Não seria pelos motivos normais. Era viúvo há 18 anos, logo não existe nenhum divórcio turbulento. Ele tem uma filha, e ela não faz a menor ideia do que está acontecendo. Jane olhou para o morto. Isto está cada vez mais estranho. Ele se queixou de uma vã observando a casa. Disse que alguém a invadiu enquanto ele estava fora. Para mim, tinha parecido conversa de doido. Não tão doido assim, replicou Marquette, olhando para o perito. Você já checou o celular dele? Não detectamos nenhum sinal. Está sem bateria. Assim que recarregar, vamos dar uma olhada na lista de chamadas. Vamos pegar todos os registros telefônicos do celular e do fixo, e ver com quem ele vinha falando ultimamente. Maura ficou de pé. Entendi que tem uma segunda vítima. O atirador, falou Jane. Ou, pelo menos, o homem que supomos ser o atirador. Eu o persegui por alguns quarteirões. Você mesmo a liquidou? Não. Quem, então? Jane respirou fundo, como se estivesse se preparando para o que viria depois. Não é fácil de explicar, replicou. Tenho que mostrar a você. Elas saíram para a rua, onde já havia uma multidão reunida, hipnotizada pela invasão de policiais no bairro. Jane abriu caminho em meio aos curiosos e dobrou a esquina com Maura, até uma transversal tranquila. Embora caminhasse com seu habitual passo rápido, a valentia havia desaparecido, dando lugar a ombros caídos, como se a noite tivesse batido e lhe roubado a confiança. Você tem certeza de que está bem? Perguntou Maura. Tirando meu terninho destruído? Sim, estou ótima. Você não parece ótima. Jane, fale comigo. Jane diminuiu o passo e parou. Olhava para a rua como se tivesse medo de encarar Maura, receosa de revelar o quão vulnerável se sentia naquele momento. Eu não devia estar aqui agora, murmurou. Devia estar morta, como Ingersoll, caída no beco com uma bala na cabeça. Olhou para as mãos e fez uma careta, como se as estranhasse, como se elas pertencessem a outra pessoa. Veja só isto. Estão tremendo. Você disse que perseguiu o criminoso. Persegui? Sim. Mas fui imprudente. Eu segui até um beco, e foi então que caí. Ela se abraçou, como se de repente sentisse frio. Fui salva pelo meu presente de aniversário. Lembra que o Gabriel me comprou um colete à prova de balas? Como nós duas rimos disso. Tão romântico, tudo que uma mulher quer. Quando ele soube que eu não estava usando, ficou realmente aborrecido comigo. Então, só para manter a paz em casa, vesti o colete hoje de manhã. Como vou ouvir agora? Que ele estava certo. Ele já sabe o que aconteceu? Ainda não liguei para ele. Jane secou o rosto com a manga da camisa. Não tive tempo. Você precisa ir para casa. Agora. No meio disto tudo, Jane, você não está se aguentando em pé. Sua equipe pode muito bem trabalhar na cena. Certo, mas com Marquette aqui? Vendo que não aguenta uma bobagem dessas, como levar um tiro pelas costas? Porra nenhuma. Ela deu meia volta e seguiu em frente, como se tivesse pressa para resolver aquilo, para provar que estava à altura da tarefa.
Ah, Journey, pensou Maura. Você já mostrou seu valor tantas vezes, mas parece que nunca é o suficiente. Vai ser sempre a novata, lutando para obter reconhecimento, com medo de mostrar fraqueza. Elas chegaram a outra barreira de fita, onde um patrulheiro guardava a entrada de um beco. Outra vez, Maura foi recebida com fria indiferença. Enquanto colocava novos protetores de sapatos, abaixava-se para entrar. Sentiu o policial observando-a, e foi um alívio escapar de seu olhar, seguindo Jane na escuridão do beco. E aqui está o cavalheiro número 2, anunciou Jane, apontando lanterna para a calçada. A observação em tom leviano não preparou Maura para o horror caído a seus pés. A decapitação havia sido total. A cabeça, protegida por uma touca escura de malha, parara a poucos metros de distância do tronco, de um homem branco, de 40 anos talvez. O corpo, totalmente vestido de preto, encontrava-se de bruços, como se em meio a um nado de peito, no mar do próprio sangue. Imóvel na rigidez cadavérica, a mão ainda segurava a arma. Balançando a lanterna, Maura viu jous em forma de arcos falhos à parede, poças congeladas, como pudins negros sobre a calçada. Conheço o idiota que arruinou meu terninho favorito, disse Jane. Maura franziu o senho diante do tronco sem cabeça, da arma na mão do homem. Este é o homem que você perseguiu desde a casa. É, desde o quintal do Ingersoll. Ele ganhou uma rodada e me acertou pelas costas. Ainda dói para caramba. E como ele acabou, um terceiro participante surgiu. Se você tem alguma dúvida quanto à maneira da morte, é só me perguntar, porque eu estava aqui, no chão, e esse cara ia me enfiar uma bala na cabeça. Achei que já estava morta, que... Ela engoliu em seco. Aí ouvi um barulho, uma coisa cortando o ar. Ele caiu em cima de mim. Baixando os olhos, Jane disse, com suavidade, eu ainda estou viva. Você viu quem fez isso? Só uma sombra, de cabelo prateado. Só isso? Jane hesitou. Então falou, uma espada. Acho que tinha uma espada. Maura olhou para o corpo e sentiu uma rajada de vento varrer o beco. Perguntou-se se o golpe fatal havia soado como aquele sussurro. Lembrou-se da mão decepada da desconhecida, juntas e tendões tão bem separados. Seu olhar aguçou-se na direção da arma, na mão do morto. É uma pistola com silenciador. É. Está vestido de preto e carrega uma arma especial. Exatamente como a mulher do telhado. Não é um arrombador de casas comum. Maura ergueu o olhar. Porque o telefone do Ingersoll estava grampeado. Ele não teve tempo de dizer, mas era óbvio que estava preocupado e queria conversar. Alguma coisa sobre garotas. É sobre o que aconteceu com aquelas garotas. Ele falou. Que garotas? Acho que tem a ver com Red Fênix. Você sabia que as filhas de 2 das vítimas desapareceram? Maura ouviu o som de vozes de portas de carro batendo. Olhou para o beco e viu as luzes das lanternas da perícia se aproximando. Agora definitivamente vou ler os arquivos que Tammy passou. Por que ele fez isso? Fiquei surpreso ao saber que ele tinha jogado essa para cima de você. Queria uma opinião imparcial. Acho que Tam não acredita que o cozinheiro tenha se suicidado. E o que você acha? Ainda não tive tempo de ler nada. Rato está lá em casa esta semana. Tenho passado a maior parte do tempo com ele, falou Maura, virando-se para ir embora. Essas necropsias serão a primeira coisa que farei amanhã de manhã. Apareça lá, se quiser. Vai fazer as 2? A pergunta pareceu estranha a Maura, e ela olhou para trás. Por que não? Ingersoll era policial. Só achei que estamos vivendo um momento delicado agora. Com você e o julgamento do Graf. Maura sentiu desconforto na voz de Jane e soube o motivo. Não tenho mais permissão para fazer necropsias em policiais? Perguntou a queima-roupa. Eu não falei isto, defendeu-se a detetive. E nem precisa. Tenho absoluta consciência do que está sendo dito toda vez que um policial me olha, ou se recusa a me olhar. Me consideram a inimiga. Vai passar, Maura, mas leva um tempo. Até eu depor contra o próximo. Não vou ser politicamente incorreta, disse Maura. Vou pedir ao Dr. Bristol que faça a necropsia do Ingersoll. Ela se abaixou para passar sob a fita que delimitava a cena do crime e se afastou, cruzando com a equipe da perícia. O aperto no coração começou a se desfazer apenas quando o beco estava a um quarteirão de distância. Vai passar, Maura, dissera Jane. Será? Policiais têm boa memória. Lembram-se de detalhes de casos ocorridos décadas atrás e alimentam meus sentimentos, nunca esquecendo quem estava com eles ou contra eles. Sempre vou ser colocada na segunda categoria. Pensou. Daqui a 20 anos, ainda vão se lembrar de que ajudei a mandar um deles para a prisão. Quando retornou à casa de Ingersoll, mais veículos oficiais haviam chegado. Ela hesitou, cega pelas luzes que piscavam e pela atmosfera carnavalesca de confusão. De repente, os soluços de uma mulher abafaram a conversa de rádios policiais. Me deixem vê-lo. Preciso ver meu pai. Senhora, por favor. Não pode entrar, disse um patrulheiro, contendo-a. Alguém vai vir lhe dizer algo assim que for possível. Mas é meu pai. Tenho o direito de saber o que aconteceu com ele. Padre Broff chamou o policial. Pode ajudar esta senhora, por favor? Um homem alto, vestindo um colarinho de padre, abriu calmamente caminho em meio à multidão. Como sacerdote do Departamento de Polícia de Boston, Daniel Broff era chamado com frequência às cenas de tragédias. Maura não ficou surpresa ao vê-lo, mas a visão atordoou-a mesmo assim. Ela observou com olhos ávidos Daniel, levando a filha de Ingersoll para longe da fita que demarcava a cena do crime. Pareceria mais magro.
O rosto estaria mais atormentado, o cabelo mais grisalho. Você sente a minha falta como sinto a sua? Ele guiou a mulher soluçante até uma viatura. De repente, viu Maura. Seus olhares fixaram-se um no outro. Por um momento, o mundo desapareceu e ela enxergou apenas Daniel. Sentia o martelar do próprio coração, frenético como as asas de um pássaro moribundo. Maura ainda o mirava quando ele se afastou, apertando a mulher soluçante contra o ombro. Capítulo 19. Jane estava diante da caixa de luz do necrotério, estudando os raios-x do morto. As estruturas ósseas dele pareciam normais, exceto por um detalhe macabro. O crânio fora separado do corpo, cortado precisamente entre a terceira e a quarta vértebras cervicais. Embora Tan e Frost já estivessem junto à mesa de necropsia, aguardando o início do procedimento, Jane permanecia imóvel onde estava, ainda despreparada para encarar o que havia debaixo do lençol. Radiografias eram coisas abstratas, uma anatomia em desenho animado, em preto e branco. Não parecem nem cheiram a carne, não têm rosto. Assim, ela demorou mais do que precisava, concentrada nas sombras que representavam os pulmões e o coração, o mesmo coração que fizera sangue espirrar em suas roupas na noite anterior. Se não fosse por meu salvador anônimo, os meus raios-x estariam agora pendurados aqui, pensou. E meu corpo, sobre a mesa. Jane? Chamou Maura. É difícil imaginar uma lâmina suficientemente afiada para fazer isto com um golpe só, disse ela, os olhos ainda fixos na radiografia. É uma questão de anatomia, replicou Maura. O ângulo em que a lâmina atinge a junta. Na Idade Média, um carrasco experiente decapitava um prisioneiro com um golpe só. Se precisasse atingir muitas vezes, era um sinal claro de incompetência, ou de que estava bêbado. Que imagem agradável para se começar uma manhã, comentou Tan. Maura puxou o lençol. Ainda não tiramos a roupa, falou ela. Imaginei que vocês todos iriam querer estar aqui na hora. Não, não quero estar, pensou Jane. Não quero ver isso, mas obrigou-se a virar-se para a mesa. Embora o que estivesse ali não a surpreendesse, mesmo assim respirou fundo diante da cabeça decepada. Ainda não sabia nada sobre aquele homem, nem nome nem origem. As únicas pistas que tinham até então vinham dos itens retirados de seu bolso na noite anterior. Um pente de balas, um rolo de dinheiro e as chaves de uma van Ford roubada que ficará estacionada a 2 quarteirões da casa de Ingersoll. Ele não portava nenhum tipo de identificação. Tan inclinou-se sobre a mesa, a expressão inabalada enquanto olhava mais de perto a cabeça decepada. Nem piscou quando Maura retirou a touca da vítima, revelando cabelos castanhos muito bem cortados. O rosto do morto não tinha nada de especial, com nariz, boca e queixo normais, do tipo que se esquece um segundo depois de se passar por ele na rua. Já haviam coletado material das mãos dele, e suas digitais tinham sido tiradas na noite anterior. Os dedos ainda estavam manchados de tinta roxa. Maura e Oshima trabalharam juntos para retirar as roupas, arrancando moletom, calça, cueca e meia. O corpo decapitado era forte e musculoso. Havia uma cicatriz em diagonal no joelho direito, lembrança de alguma antiga cirurgia. Jane olhou para ela e pensou, agora sei porque eu alcancei com tanta facilidade ontem à noite. Sob a lente de aumento, Maura examinou os tecidos moles que tinham sido cortados, em busca de irregularidades e contusões. Não vejo nenhuma marca de serrilhado, disse ela. O ferimento é uniforme, sem cortes secundários. Foi de um golpe só. Foi que falei a você, replicou Jane. Foi com uma espada, de uma tacada só. Maura levantou os olhos. Por mais confiável que seja a testemunha, sempre faço questão de confirmar. Ela voltou a olhar para a incisão. O corte foi feito num ângulo estranho. Que mão segurava a espada, direita ou esquerda? Jane hesitou. Não viu o golpe em si, mas, quando se afastou, a espada estava na mão direita. Tem certeza? Sim. Por quê? Porque o corte começa baixo na direita e vai subindo até o lado esquerdo do pescoço. E a vítima tem cerca de 1,77 metros. Se o assassino atacou por trás, cortando da direita para a esquerda, provavelmente era mais baixo, falou Maura, olhando para Jane. Você concorda? Eu estava caída de costas. Desse ângulo, todo mundo parece alto, em especial alguém com uma espada enorme. Ela respirou fundo, notando de repente que Maura estava observando com aquela perspectiva analítica que tanto a irritava. Um olhar que lhe tirava a privacidade, fazendo-a sentir-se como um espécime boiando no formol. Jane afastou-se abruptamente da mesa. Acho que não preciso ver mais nada disto. O que essa necropsia vai nos dizer? Surpresa. Alguém cortou a cabeça dele, disse, atirando jaleco na lata de lixo contaminado. Vocês, rapazes, ficam até o fim. Vou falar com o laboratório de criminologia. Descobri se o celular de Ingersoll revelou alguma coisa. A porta da antessala abriu-se de repente, e Jane ficou surpresa ao ver o marido entrar. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela. O agente especial Gabriel estava acostumado às salas de necropsia. Fora o caso de um serial killer que o havia feito conhecer Jane. Ao longo daquela investigação, eles passaram mais que algumas horas mal cheirosas juntos, curvados sobre cadáveres encontrados em vários estágios de decomposição. Gabriel já tinha colocado jaleco e protetores de sapatos. Seu rosto parecia concentrado e sério enquanto enfiava as luvas e se aproximava da mesa. Esse é o cara do beco?
Perguntou sem rodeios. O que quase matou você. Bom dia para você também, querido, falou Jane. Ela olhou para Tam e prosseguiu. Caso estejas perguntando quem será este visitante inesperado, é meu marido, Gabriel. E não tenho ideia do que está fazendo aqui. A atenção de Gabriel permanecia fixa no cadáver. O que sabemos sobre ele até agora? Sabemos, desde quando você entrou para a equipe. Perguntou Jane. Desde que esse cara atirou em você. Gabriel. Suspirou ela. Podemos conversar sobre isto depois. A hora de conversar sobre isto é agora. Ela contemplou o marido, tentando entender o que estava acontecendo ali. Buscou ler seu rosto, pétreo sob as luzes do necrotério. O que significa isto tudo? Tem a ver com as digitais. O AFIS, o Sistema Automático de Identificação, ainda não deu nenhuma resposta sobre ele. Estou falando das digitais da desconhecida, replicou Gabriel. Da mulher no telhado. Também não conseguimos nenhuma identificação dela ainda, falou Maura. Ela não está no banco de dados do FBI. Mandei um pedido de identificação para a Interpol, disse ele. Porque para mim está claro que isso é só parte de uma coisa muito maior. Grande mesmo. Pensem em como a mulher estava vestida. A arma que carregava. O fato de que não trazia identidade e estava dirigindo um carro roubado. Gabriel olhou para o cadáver. Como esse cara? E a Interpol já respondeu? Perguntou Jane. Ele fez que sim com a cabeça. 1 hora atrás. A mulher está no banco de dados deles. Não o nome, mas as digitais. E elas apareceram em componentes de um carro-bomba que explodiu em Londres há 2 anos. A explosão matou o motorista, um empresário americano. Estamos falando de terrorismo? Perguntou Tai. A Interpol acha que a bomba foi colocada pelo crime organizado. Um assassinato pago. A mulher no telhado era claramente uma profissional, e acho que esse cara aqui também, falou ele, olhando para Jane. Um colete à prova de balas não vai salvar você, Jane. Não de pessoas como essas. Jane riu, surpresa. Nossa, parece que tiramos a sorte grande, não? Você tem uma filha, disse Gabriel. Nós temos uma filha. Pense nisso. No que você quer que eu pense? Se o Departamento de Polícia de Boston consegue lidar com este caso. Pode parar por aí. Podemos conversar sobre isto na sala ao lado, por favor? Jane olhou na direção dos colegas. Com licença, murmurou, saindo pela porta vai e vem. Só depois que ela e Gabriel estavam no corredor e não podiam ser ouvidos, foi que ela explodiu. O que você acha que está fazendo aqui? Tentando manter minha mulher viva. Aqui é o meu território, ok? Eu decido o que acontece aqui. Você tem alguma ideia de com o que está lidando? Vou descobrir. Enquanto isso, fica levando tiro e colecionando cadáveres. Está virando uma bela de uma coleção, que inclui um policial. Ingersoll sabia como se defender, e agora está num saco para cadáveres. Você quer que eu saia? Então, que corra para casa e me esconda debaixo da cama. Ela bufou. Isso não vai acontecer mesmo. Quem contrata assassinos profissionais? Jane? Quem manda alguém matar um ex-policial? Não tem medo do Departamento de Polícia de Boston. Não tem medo de você. Isso só pode ser coisa do crime organizado, da máfia russa. Ou chinesa, Kevin Dunn, disse ela. Gabriel hesitou. A máfia irlandesa? Estamos procurando provas contra ele. Um dos seus homens, chamado Joe Gilmore, morreu no massacre de Chinatown. A mãe de Gilmore acha que alguém foi pago para matar o filho, Amando de Donouille. Ingersoll foi o detetive responsável pela investigação do massacre. Se for Donouille, ele tem tentáculos muito longos. Talvez no próprio Departamento de Polícia de Boston. Ela olhou para o marido. O FBI pode fazer essa acusação? Não existem provas suficientes. Mas vou dizer uma coisa, ele não é alguém com quem se queira mexer, Jane. Se Donouille tiver um canal dentro do Departamento de Polícia de Boston, ele já sabe que você anda investigando e que está atrás dele. Ela pensou em todos os policiais que apareceram na casa de Ingersoll na noite anterior, inclusive Tenente Marchetti. Quantos a teriam observado, anotado que dissera, o que estava planejando? Que parcela dessa informação já teria vazado para Donouille? A noite passada foi um milagre, falou Gabriel. Você sobreviveu. Talvez deva levar esse milagre para casa e saboreá-lo um pouco. E sair do caso? É isto que está me pedindo? Tire uma licença. Você precisa de tempo para se recuperar. Não, retrucou ela, aproximando-se tanto dele que precisou esticar o pescoço para mirá-lo nos olhos. Gabriel não recuou. Nunca o fazia. Não preciso ouvir isso de você. Continuou ela. Não agora. Quando devo dizer então? No seu funeral? O celular dela tocou, quebrando o silêncio entre eles. Jane pegou e atendeu com secura. Risole. Este não é um bom momento, detetive. Quem é? Erin, do laboratório criminal. Jane relaxou. Desculpe. O que tem para me dizer? Lembra daqueles pelos estranhos na roupa da vítima, que eu não conseguia identificar? Claro, os prateados. Mal posso esperar para explicar o que são. A conversa com Gabriel ainda estava na cabeça de Jane enquanto ela e Frost dirigiam para Schroeder Plaza. Ele conhecia bem demais o humor da parceira, por isso permaneceu em silêncio a maior parte do percurso. Quando ela entrou na garagem para estacionar, porém, o detetive disse num tom melancólico, sinto falta dessa parte da vida de casado. Que parte? Perguntou Jane. A de ter alguém que se preocupa com você, que perturba você para que não corra risco sem necessidade. E desde quando isso é uma coisa boa?
E não é? Quer dizer que alguém ama você e não quer perdê-lo. Quer dizer que tem que combater em duas frentes. Fazer meu trabalho enquanto Gabriel tenta me pôr numa camisa de força. E se ele não tentasse? Já pensou nisso? Como seria se não se preocupasse e não dissesse nada? Como seria não estar casada? Ela parou numa vaga e desligou o motor. Ele não quer que eu trabalhe neste caso, disse. Também não sei se quero trabalhar nele. Depois de tudo que já passamos. Ela olhou. Você está assustado? Sim. E não tenho medo de admitir isto. Eles ouviram uma porta batendo. Viraram-se e viram Tan saindo de seu carro, algumas vagas depois. Aposto que ele não se assusta, murmurou Jane. Acho que nada mexe com o nosso Bruce Lee. Deve ser teatro. Ele precisaria ser doido para não ter medo de Dona Wu e seus capangas. Jane abriu a porta. Vamos, falou ela. Antes que alguém ache que estamos aqui namorando ou fazendo sabe lá Deus o quê. Quando chegaram ao laboratório criminal, Tan já estava sentado diante do microscópio de Eren Volcho, examinando uma lâmina. Aí estão vocês dois, disse Eren. O detetive Tan e eu estávamos vendo umas amostras de pelo de primatas. Algum deles parece com os da nossa vítima? Perguntou Jane. Sim, mas o microscópio não consegue detectar a espécie exata. Por isso usei uma técnica diferente. Numa bancada, Eren abriu uma página impressa com colunas, em vários tons de cinza. Estes são padrões de queratina, explicou a pesquisadora. Pelos têm componentes diferentes de proteína, que podem ser separados por eletroforese. O que se faz é lavar e secar a amostra, dissolvê-la numa solução de produtos químicos, colocar essas proteínas dissolvidas sobre uma camada fina de gel. Depois as submetemos a uma corrente elétrica. Isso faz com que as várias proteínas migrem pelo gel em proporções diferentes. E o resultado são essas colunas cinza. Sim. Depois de pratear e enxaguar para aprofundar o contraste. Frost deu de ombros. Não parece muito empolgante. Mas quando enviei esse padrão por e-mail para o Laboratório Forense de Vida Selvagem, no Oregon, eles puderam compará-lo no seu banco de dados de padrões de queratina. Existe um banco de dados para isso? Perguntou Tai. Claro. Os cientistas que trabalham com vida selvagem dão suas contribuições. Se a alfândega dos Estados Unidos apreende um carregamento de peles de animais, precisa saber se elas são de alguma espécie ameaçada. O banco de dados ajuda a identificar de que animal vem a pele, disse Eren, abrindo uma pasta e tirando dela outra tabela de padrões de queratina. Eles compararam nossos pelos com esses. Vocês vão notar que as faixas de proteínas se encaixam quase perfeitamente com as de uma espécie em particular. Os olhos de Jane iam de uma folha a outra. Coluna número 4. Falou. Correto. O que é o número 4? É um primata não humano, como eu tinha imaginado antes. Um macaco do velho mundo, do gênero Cenopithecus. Essa espécie em particular é conhecida como langur cinza. Cinza? Disse Jane, levantando a cabeça. Eren fez que sim com a cabeça. Da mesma cor dos pelos encontrados na vítima. Esses macacos são grandes, de rosto negro e pelos cinzentos ou louros. Vivem no sul da Ásia, da China até a Índia. São terrestres e arbóreos. Ela hesitou. Quero dizer, vivem tanto no chão quanto nas árvores. Eren virou-se para o computador e fez uma pesquisa de imagens no Google. Aqui está uma foto. Esta é a aparência deles. O que Jane viu na tela fez com que suas mãos ficassem de repente frias. Rosto negro, pelo prateado. Sentiu a dor nas escápulas, onde a bala acertara o colete. Lembrou-se do sangue quente salpicando em seu rosto e da silhueta pairando sobre ela no beco, a cabeça encimada por pelos prateados. Que tamanho têm esses macacos? Perguntou em voz baixa. Os machos medem cerca de 80 centímetros de altura. Tem certeza de que não crescem mais? Não são chimpanzés. São apenas macacos. Jane olhou para Frost. Viu seu rosto pálido, os olhos estupefatos. Foi o que você viu, não? Indagou ela. No telhado. Eren franziu o senho e falou. O que você viu? Frost balançou a cabeça. Tinha mais que 80 centímetros. Jane assentiu com a cabeça. Concordo. Eren olhava de um para o outro. Vocês dois viram essa coisa? Perguntou, incrédula. Tinha essa aparência, disse Frost, e cabelo prateado. Mas não podia ser um macaco. Que macaco carregaria uma espada por aí? Isso está me dando arrepios, falou Eren, em voz baixa, considerando-se o tipo de macaco que é. Na Índia, eles também são chamados de Hanuman Langur. Hanuman é um deus hindu conhecido como macaco guerreiro. O mesmo arrepio que Eren acabará de sentir tocou de repente como um sopro à nuca de Jane. Pensou na criatura do beco. Lembrou-se do brilho da espada quando se virou e desapareceu na escuridão. Seria igual ao rei dos macacos? Interveio Tai. Porque conheço a lenda. Existe uma versão chinesa, também. Minha avó me contava as histórias. Quem é o rei dos macacos? Perguntou Jane. Na China, seu nome é Sun Wukong. Ele nasceu de uma rocha sagrada e, no começo, não passa de um macaco de pedra. Então transforma-se em uma criatura de carne e osso e é coroado rei dos macacos. Torna-se um guerreiro e vai ao céu aprender a sabedoria dos deuses. Mas, quando chega lá, se mete em todo tipo de confusão. É um personagem mau. Então? Perguntou Frost. Não, não é mau. Só impulsivo e travesso, como um macaco de verdade. Existem vários livros com histórias sobre ele. Sobre como ele come todos os pêssegos do pomar celestial. Bebe demais e rouba um elixir mágico. Se mete em rixas com os imortais, que não sabem como lidar com ele. Então o expulsam do céu e o trancam por um tempo numa prisão na montanha.
Frost riu. Ele parece com os caras que estudavam na minha escola. E o que acontece com ele depois? Disse Jane. Sam Vulcan passa por uma série de aventuras na Terra. Às vezes, causa problemas. Às vezes, faz boas ações. Não me lembro de todas as histórias, mas sei que tem um bocado de combates mágicos, monstros fluviais e animais que falam. Como os contos de fadas de vocês. Os contos de fada não são de verdade, afirmou Jane. Não deixam cair pelos em vítimas reais. Só estou contando o que as lendas falam sobre ele. É uma criatura complexa, às vezes prestativa, às vezes destrutiva. Mas, quando confrontado com uma escolha entre o bem e o mal, o rei dos macacos quase sempre escolhe fazer a coisa certa. Jane deu uma olhada na foto que estava na tela do computador de Eren. No rosto que, apenas um momento antes, a apavorara tanto. Então ele não é mau, falou ela. Não, replicou Tain. Apesar de seus defeitos e do caos que gera às vezes, o rei dos macacos está do lado da justiça. Capítulo 20. Um cheiro bom de frango assado com alecrim saía da cozinha de Angela Rizzoli. Na sala de jantar, talheres e louças tilintavam, enquanto o detetive aposentado Vince Corsa punha a mesa. Lá fora, no pátio, a filha de Jane, Regina, ria e soltava gritinhos de alegria no balanço, empurrada pelo pai, Gabriel. Jane, porém, encontrava-se alheia àquilo tudo, sentada no sofá da mãe, lendo meia dúzia de livros, emprestados à biblioteca, espalhados na mesa de centro diante dela. Eram obras sobre primatas asiáticos e os langures cinza, e sobre o rei dos macacos. Descobriu que as aventuras de Sam Vulcan apareciam não apenas em livros, mas também em filmes, óperas, números de danças e até em programas de televisão chineses para crianças. Numa coletânea de contos folclóricos, Jane encontrou uma introdução à lenda. Embora as histórias tivessem sido escritas no século XVI por um autor chamado Wu Shen, eram mais antigas, pareciam datar de uma época de fantasmas e magia, uma era em que deuses e monstros combatiam no céu e na terra. E uma das rochas daquela terra, uma rocha da época da criação que conhecia o doce perfume do vento, o brilho do luar e o favor dos deuses, expeliu um ovo de pedra. Esse ovo tornou-se um macaco que podia correr, saltar e escalar, um macaco com olhos que lançavam feixes de luz tão brilhantes que até o imperador de Jade, no céu, se espantava. O macaco de pedra, sem pai nem mãe, logo se tornou o rei de todos os macacos. Eles viviam em perfeita harmonia, até que um dia o rei dos macacos compreendeu que a morte aguardava a todos. Assim, decidiu aprender o segredo da imortalidade, uma jornada que o levou ao céu e à tentação, a danos e à prisão. Enquanto marchava para a própria execução, para ser queimado num crisol com chamas alquímicas, o rei dos macacos se libertou. E sua batalha para sobreviver virou o céu de cabeça para baixo, até os deuses serem forçados a aprisioná-lo na montanha dos 5 elementos. Ali ele espera em escuridão total ao longo dos séculos, até o dia em que seja necessário. O dia em que o mal estiver no mundo, e o rei dos macacos terá de ressurgir para conduzir a luta. Jane virou a página e deu com uma imagem de Sam Vulcan, segurando um longo bastão de combate. Embora fosse apenas uma ilustração, aquela visão do rei dos macacos fez com que os pelos de seu braço se arrepiassem. Viu dentes aguçados saindo de uma boca negra, uma coroa de cabelos prateados, e não conseguia afastar os olhos da ilustração. Lembrou-se de uma tarde no zoológico quando tinha 6 anos, e o pai a erguera para que visse os macacos-aranha. Eles a olharam uma vez, um caos terrível irrompeu na jaula, com os animais gritando e pulando nos galhos, como se tivessem acabado de ver o rosto do próprio Satã. Um funcionário do zoológico veio correndo e ordenou a todos: afastem-se, afastem-se. Não sei o que os está assustando. No entanto, enquanto o pai a levava para longe daquela gaiola de macacos histéricos, Jane sabia que havia sido ela quem os amedrontara. Era com ela que estavam aterrorizados. O que teriam visto além da garota de 6 anos com cachos escuros? Perguntava-se. Ou havia algo mais que teriam detectado na ocasião? Algo sobre quem e o que ela se tornaria um dia. E como está indo com os livros sobre macacos? A voz de Corsaca fez erguer a cabeça. Ele estava usando sua melhor roupa de domingo, ou, pelo menos, a melhor que era capaz de combinar para ir jantar na casa de Angela Rizzoli. Felizmente, não havia manchas de ketchup na camisa polo branca e na calça Dockers khaki. Após um ataque cardíaco anos antes, perderá 15 quilos uma dieta saudável para o coração, mas o peso estava começando a retornar. E, apesar de um buraco recém-feito no cinto, a barriga não parava de crescer. É para um caso, disse Jane, fechando o livro que estivera lendo, aliviada por livrar-se da imagem de Sam Vulcan. Já estou sabendo de tudo. Mais um caso estranho para você. Começou com aquela mulher morta no telhado, não foi? Me dá vontade de voltar para a frente de batalha. Jane olhou para ele e pensou, essa barriga chegaria na frente mesmo. Corsaca afundou numa poltrona, a mesma em que o pai de Jane costumava sentar-se. Era estranho vê-lo recostado no antigo ninho de Frank Rizzoli, mas o pai dela perderá todos os direitos àquela cadeira no dia em que abandonara Angela e fora viver com a vagabunda. Era como todos a chamavam agora, embora soubessem muito bem seu nome. Sandy Huffington. Sandy Aqué. Jane tinha conhecimento de tudo sobre ela, inclusive quantas multas de trânsito receberá nos últimos 10 anos. 3. Por causa da vagabunda, Vince Corsa que estava sentado naquela poltrona, gordo e feliz, graças às habilidades culinárias de Angela. Jane preferia não pensar sobre todas as outras formas que Angela tinha de fazê-lo feliz.
Chinaton, resmungou Corsac. Lugar estranho. A comida é boa. Era óbvio que ele mencionaria comida. O que você lembra sobre a tragédia do Red Fênix? Perguntou ela. Deve ter ouvido os comentários na época. Foi um choque para todos. Por que um cara com uma garota bonita atiraria em 4 pessoas, se depois estouraria os miolos? Nunca fez sentido para mim, falou ele, balançando a cabeça. E com uma menina tão linda também. Uma verdadeira filhinha do papai. Aquilo a surpreendeu. Você conhecia a família do cozinheiro? Na verdade, não. Mas eu costumava comer muito lá. Esses chineses não conhecem folga, então o lugar estava sempre aberto, a qualquer hora. Dava para sair tarde do turno da noite e ainda pegar um jantar lá. Uma vez eu estava no Red Phoenix às 10 da noite de um domingo, e a garotinha trouxe meu biscoito da sorte. Talvez soe como escravidão infantil, mas ela parecia feliz por estar passando um tempo com o pai. Tem certeza de que era a filha do cozinheiro? Ela devia ser muito pequena. E era muito pequena. Uns 5 anos talvez? Era uma coisinha fofa, acrescentou ele, dando um suspiro de tristeza. Não dá para acreditar que um pai pudesse fazer aquilo, deixando mulher e filha. Isso sem falar nas outras famílias que destruiu. Algumas semanas depois, a filha de uma das vítimas foi raptada. Charlotte Dion. Era esse o nome? Só lembro que parecia uma tragédia grega. Desgraça depois de desgraça. E sabe o que é mais estranho? Disse Jane. 2 anos antes, a filha de outra das vítimas também foi raptada. A filha do garçom. Desapareceu no caminho da escola para casa. Não brinca? Não sabia dessa. Corsa ficou pensando naquilo por um instante. Que loucura. Faz a gente pensar se não foi mais que coincidência. Uma das últimas coisas que o detetive Ingersoll me disse por telefone foi algo sobre garotas. É sobre o que aconteceu com aquelas garotas. Foram essas suas palavras? Aquelas 2? Ou outras garotas? Não sei. Ele balançou a cabeça. Todos esses anos, e aqui estamos nós ainda falando delas. É estranho pensar que provavelmente agora não passam de esqueletos. Ele hesitou. Mas não quero ficar pensando nestas coisas hoje à noite. Vamos servir um pouco de vinho. Pensei que você fosse um homem de cerveja. Sua mãe me converteu. E o vinho é melhor para o coração. Você sabe, falou ele, levantando-se da poltrona. Hora de falar de coisas alegres, ok? Não sobre gente morta, pensou Jane. Nada de tiroteios com vítimas fatais e garotas raptadas. Quando, no entanto, Gabriel entrou na casa, segurando a pequena mão de Regina, Jane não conseguiu deixar de pensar em Charlotte Dion e Laura Fang. Ela foi ajudar a mãe a trazer os pratos para a mesa, uma sucessão de iguarias cada vez mais impressionantes. Batatas assadas crocantes, vagens regadas no azeite de oliva. E, por fim, 2 suntuosas galinhas assadas, cheirando alecrim. Contudo, mesmo já sentados para comer, enquanto amarrava o babador em torno do pescoço de Regina e cortava-lhe a carne em pequenos pedaços, Jane estava pensando em garotas desaparecidas e pais arrasados. Como uma mãe poderia seguir adiante com sua vida? Perguntou-se se Iris Fang já teria pensado em pôr fim à própria infelicidade. Jogar-se de um telhado, tomar um punhado de comprimidos para dormir. Muito mais fácil que viver com aquela dor, diariamente, sentindo a falta de entes queridos que jamais veria de novo. Não gostou da comida, Jane? Perguntou Angela. Jane olhou para a mãe, que tinha o dom sobrenatural de saber exatamente o que havia de errado com cada conviva sentado à sua mesa. Está ótima, mãe. Você se superou esta noite. Então por que não está comendo? Estou. Você comeu um pedaço de galinha e depois começou a remexer a comida no prato. Espero que não esteja de dieta, porque não precisa perder peso. Querida, não estou de dieta. Todas essas garotas estão sempre de dieta, passando fome à base de salada. E para quê? Não estão fazendo isso por causa dos homens, balbuciou Corsac, com a boca cheia de batata. Os caras gostam de mulheres que tenham um pouco de carne. E piscou para Angela. Veja sua mãe. Tem o corpo que uma mulher deve ter. Jane não podia ver o que estava acontecendo por debaixo da mesa, mas a mãe de repente deu um pulo na cadeira, rindo. Vicente, comporte-se. Por favor, comporte-se. Porque não aguento mais assistir a isto. Acho que está uma boa hora de mencionar você sabe o que, disse Corsac, cortando seu pedaço de galinha. Nunca 4 palavras pareceram tão ameaçadoras. Jane levantou o queixo e olhou para a mãe. O que é você sabe o que? Uma coisa que a gente vem conversando já há um tempo, disse Angela. Vice e eu. Jane olhou para o marido, mas como sempre Gabriel estava com sua cara de agente do FBI, sem nenhuma expressão, mesmo já tendo provavelmente adivinhado para onde a conversa ia. Bem, vocês sabem que Vince e eu já estamos juntos há um bom tempo, começou Angela. Há um bom tempo? Mas só faz o quê? 1 ano e meio? Isso é mais do que tempo para se conhecer uma pessoa, Jane. Para ver que tem bom coração, disse Angela, sorrindo para Corsac, e os dois se inclinaram para trocar um beijo estalado na boca. Você namorou o papai durante 3 anos, observou Jane. E olha no que deu. Eu tinha 15 anos quando conheci seu pai. Ele foi meu segundo namorado. Com 15 anos você já tinha tido namorado? A questão é que eu era só uma garota e não sabia o que o mundo tinha a oferecer. Casei muito jovem, tive filhos muito jovem. Agora sei o que quero. Jane olhou para Corsac e pensou. Você não pode estar se referindo a ele. É por isso que queríamos que viessem jantar aqui hoje. Meu amor, você e Gabriel vão ser os primeiros a saber. Ainda não contei a Frank e Mike porque, bem,
Você sabe como eles são. Ainda pegados ao seu pai e coisa e tal, apesar do fato de estar dormindo com a vagabunda, disse Ângela, respirando fundo para se acalmar. A simples menção à mulher fazia sua voz subir uma oitava. Seus irmãos não vão entender. Mas você é minha filha e sabe que nós mulheres temos que suportar neste mundo. Sabe como as coisas são injustas. Mamãe, não há necessidade de se precipitar. Mas não estamos nos precipitando. Vamos ter um longo e belo noivado e queremos fazer as coisas à moda antiga. Encomendar convite de verdade a um tipógrafo. Alugar um salão de festas grande e um serviço de buffet. E podemos sair juntas para comprar as roupas. Jane. Ia ser ótimo. Só você e eu. Estou pensando num tom de pêssego lavanda, já que eu não... Bem, você sabe. Jane olhou para Corsac a fim de ver como ele estava reagindo àquela lista de compras femininas, mas ele apenas sorria como um marinheiro feliz. Dessa vez, vou com calma e aproveitarei cada minuto do meu casamento, afirmou Ângela. E isso vai dar a seus irmãos uma chance de se acostumarem com a ideia. E quanto ao papai? O que tem ele? Como vai se acostumar? Isso é problema dele, retrucou Ângela, seu olhar sombrio. É melhor ele não tentar chegar ao altar primeiro. Ah, eu o vejo fazendo isso. Se casando rápido com a vagabunda, só para me incomodar. Ela olhou para Corsac. Pensando bem, talvez seja melhor anteciparmos nossa data. Não. Mamãe, espere, esqueça que mencionei o papai. Queria poder esquecê-lo, mas ele sempre vai estar aí, como um espinho no pé, que não dá para arrancar e nem para fingir que não está lá, sempre me provocando. Espero que você nunca precise saber o que é isso, Jane. Ela hesitou e olhou para Gabriel. Claro que não vai. Você tem esse homem maravilhoso. Um homem maravilhoso que ainda se incomoda por eu ser policial. Gabriel mantinha-se sabiamente fora da conversa, concentrado em colocar pequenos pedaços de batata na boca de Regina. Agora vocês já sabem da novidade, disse Corsac, erguendo um copo de vinho. Um brinde à família. Venha, Jane. Gabriel, conclamou Ângela. Vamos todos brindar. Estoicamente, Jane ergueu o copo e murmurou. A família. Pense só, falou Corsac, rindo enquanto lhe dava um soco de felicidade no braço. Agora você pode me chamar de papai. Você sabia que isso ia acontecer, dizia Gabriel, enquanto voltavam para casa, com Regina adormecida no banco traseiro do carro. Eles eram duas pessoas solitárias, e veja como parecem felizes agora. Se completam perfeitamente. Ela cozinha. Ele come. Podiam fazer coisas muito piores. Os dois ainda estão se recuperando. É cedo demais para se casarem. A vida é curta, Jane. Você devia saber disso melhor que muita gente. Pode acabar num segundo. Basta uma estrada congelada, um motorista bêbado, ou uma bala num beco escuro. Sim, ela sabia, porque vira muitas vezes vidas serem abreviadas. Vira como cada morte provoca repercussões entre os vivos. Recordou-se do rosto devastado da mãe de Joey Gilmore e do sofrimento nos olhos de Patrick Dion enquanto falava da filha, Charlotte. Mesmo 19 anos depois, essas repercussões ainda afetavam os sobreviventes. Tenho medo de dar essa notícia para os meus irmãos, disse ela. Acha que eles não vão aceitar bem? Frank vai ter um ataque. Ele odeia a ideia de mamãe com outro homem, você sabe, dormindo junto? Jane estremeceu. Eu admito, é isso que me dá arrepios. Gosto do Corsac. É um cara decente e vai tratá-la bem. Mas, não sei, é minha mãe. Gabriel riu. E sua mãe ainda faz sexo. Aceite isso. Ligue para o Frank e acabe logo com essa história. Quando chegou em casa, todavia, Jane adiou a missão e nem chegou perto do telefone. Em vez disso, pôs uma chaleira no fogo e sentou-se à mesa da cozinha, a fim de dar outra olhada nos livros da biblioteca. A ilustração do Rei dos Macacos parecia olhar para ela, as patas brandindo o bastão, uma imagem tão ameaçadora que apenas com relutância ela tocou no livro para virar a página. Capítulo 9. A história de Shen-O. A grande cidade de Sagangyang havia muito era a capital de toda a China. Naquela época, Tai Tsing, da dinastia Tang, estava no trono. A terra vivia em paz. Era um começo irresistivelmente agradável para uma história sobre um jovem virtuoso e erudito chamado Shen-O. Após desposar uma beldade, foi nomeado governador de uma região distante. Na companhia da esposa grávida e dos criados, partiu pelos campos verdejantes e cheios de flores para o novo posto. Quando chegaram, entretanto, a uma travessia de rio, a fábula encantadora transformou-se de repente numa história sangrenta de matança em que bandidos armados os atacaram. Não era afinal uma narrativa graciosa, mas um enredo cheio de gritos de terror, de corpos massacrados atirados no rio caudaloso. Apenas uma pessoa não foi abatida naquela noite. A esposa grávida, raptada por sua beleza, aprisionada pelos assassinos enquanto esperava o nascimento do filho condenado. O assobio da chaleira arrancou Jane da história. Ela levantou a cabeça e viu Gabriel desligar o gás e colocar a água quente no bule. Não o ouvirá sequer entrando na cozinha. Leitura fascinante? Perguntou ele. Meu Deus, o livro é assustador, replicou Jane, estremecendo. Eu não leria por nada essas histórias para minha filha. Veja esta, a história de Shen-O. É sobre um massacre numa travessia de rio, e a única sobrevivente é uma mulher grávida, que é capturada pelos assassinos. Ele trouxe o bule para a mesa e sentou-se em frente a ela. Durante toda a noite, estivera calado, e ela notou que a história o fez franzir a testa.
Uma leve carranca que só agora ela observava a claridade da cozinha. Sei que não posso mudar sua opinião quanto ao caso, falou Gabriel. Só quero manifestar outra vez minha preocupação. Ela suspirou. Preocupação registrada, disse. Jane, não consigo tirar isso da cabeça. Sua cara quando voltou para casa naquela noite. Arrasada. Sangue na roupa toda. Não via você tão abalada desde. Ele não disse o nome, mas os dois sabiam que ele estava pensando no monstro que inadvertidamente os aproximara. O homem que tinha feito as cicatrizes nas mãos dela, cujas pegadas sangrentas ainda percorriam os pesadelos da detetive. Você se lembra do que faço para ganhar a vida? Falou ela. Gabriel fez que sim com a cabeça. Eu sabia que haveria épocas assim. Só não imaginei que seria tão difícil conviver com isso. Você se arrepende? Perguntou Jane, em voz baixa. De me casar com uma policial? De se casar comigo? Deixe eu ver, falou ele, coçando o queixo e soltando um exagerado. Preciso pensar. Gabriel. Ele se virou quando o telefone tocou. Por que você está fazendo essa pergunta? Disse ele, atravessando a cozinha para atender. Não me arrependo de nada. Só estou dizendo que não gosto do que está acontecendo e daquilo com que você está tendo de lidar. Também não gosto muito, retrucou ela, olhando outra vez para o livro e a história de Shen-Ho. Como o Red Fênix era uma história de massacre. E de uma mulher raptada, pensou, lembrando-se de Charlotte Dion. É para você, Jane, chamou Gabriel, de pé, com o telefone na mão e um olhar de preocupação no rosto. Ele não quer dizer o nome. Ela atendeu. Sentiu o marido observando-a enquanto dizia, Detetive Risoli, sei que você anda fazendo perguntas sobre mim. Então vamos ao que interessa. Vamos conversar nós dois, cara a cara. Amanhã às 4, na minha casa. Só você e mais ninguém. Pode dizer ao seu marido que ele não tem nada com que se preocupar. Quem está falando? Perguntou ela. Kevin Donoway. Ela olhou apreensiva para Gabriel, mal conseguindo manter a voz firme quando disse. Do que se trata, Sr. Donoway? Do Red Fênix. Sua investigação está saindo demais dos trilhos. Acho que é hora de pôr as coisas em pratos limpos. Capítulo 21. Embora Frost e Tan estivessem observando-a de dentro de seus carros estacionados, Jane sentia-se perigosamente só exposta quando tocou a campainha, junto ao portão da frente de Kevin Donoway. Um momento depois, dois homens troncudos caminharam em sua direção, ambos revelando o volume protuberante de armas sob seus casacos. Não lhe fizeram nenhuma pergunta, apenas abriram-lhe o portão e trancaram-no outra vez. Ao passar sob um arco, viu uma câmera de segurança presa a ele. Cada movimento seu estava sendo monitorado. Seguindo os homens até a entrada, observou a ausência de árvores e arbustos. Havia somente um gramado amplo e um acesso para carros, guarnecido por postes feios, onde mais câmeras de segurança encontravam-se instaladas. Ali estava a evidência clara de que ser um príncipe da máfia irlandesa tinha suas desvantagens. Era necessário estar sempre olhando por sobre o ombro porque, em algum lugar, havia uma bala com o endereço certo. Mesmo sendo tão rico, Donoway tinha um gosto infaustamente prosaico, o que se tornou aparente assim que Jane entrou na casa e viu os quadros, em tons pastel, pendurados nas paredes. Assemelhavam-se àquelas paisagens produzidas em série, à venda em qualquer shopping center local. Sua escolta conduziu-a até a sala de estar, onde um homem enorme, inflado como um sapo, estava sentado em uma poltrona descomunal. Aparentava ter 60 e poucos anos, era bem barbeado e apresentava sinais de calvície e olhos azuis brilhantes sob as pálpebras pesadas. Ela não precisou ser apresentada. Já sabia que aquele jabaúte era Kevin Donoway, famoso pelo enorme apetite e o igualmente enorme mau humor. Deu uma vasculhada nela. Shane, disse alguém. Jane não notara que havia outro homem na sala, um sujeito magro de aparência nervosa, vestindo um terno. Um dos membros da escolta foi até ela, segurando um scanner de radiofrequência, e ela protestou. Ei, o que está acontecendo? Sou advogado do Sr. Donoway. Apresentou-se o homem magro. Antes de ele conversar com você, precisamos ter certeza de que não trouxe nenhum microfone. E tem que nos entregar seu celular. Isto não estava no acordo. Detetive Risoli, rosnou Donoway. Estou lhe concedendo o privilégio de ficar com a arma, em retribuição pela vinda voluntária até aqui. Mas não quero nenhuma gravação desta conversa. Se está preocupada com a própria segurança, tenho certeza de que seus parceiros estacionados lá fora vão vir correndo resgatá-la ao primeiro sinal de perigo. Por um instante, Jane e Donoway trocaram olhares. Então ela entregou o celular ao advogado e ficou imóvel, enquanto o guarda-costas a escaneava em busca de sinais de rádio. Só depois de Sean anunciar que a visitante estava limpa foi que Donoway indicou o sofá, convidando-a a sentar-se. Ela escolheu, no entanto, uma poltrona, de forma que seus olhos ficassem no mesmo nível dos dele. A sua reputação a precede, disse Donoway. A sua também. Ele riu. Vejo que os rumores são verdade. Rumores? Ele cruzou as mãos sobre a enorme barriga. Detetive Jane Risoli. Língua ferina. Bulldog perigosa. Vou tomar isso como elogio. É por isso que digo a você que vai cavar seus ossos em outro lugar. Está perdendo tempo comigo. Estou? Tem feito um monte de perguntas sobre mim. Assim como seu marido. É. Sei tudo sobre ele. Senhor agente especial Gabriel D. Isso é que é um casal de agentes da lei.
Ouça, não estou nem um pouco preocupado que você possa encontrar algo útil contra mim. Mas, com todas essas perguntas sendo feitas por aí, me faz parecer vulnerável diante dos meus adversários. Como se eu estivesse para cair. E se pareço enfraquecido, acabo atraindo os abutres, falou ele, inclinando-se para a frente, a barriga resvalando por sobre o cinto. Você não vai encontrar nada, ok? Nada que me ligue ao Red Fênix. E a Joy Gilmore? Ele suspirou. Você andou conversando com aquela bruxa velha da mãe dele. Ela diz que você e Joy tiveram um desentendimento 19 anos atrás. Nada importante. Nada que fosse digno de uma bala. Nem tão desimportante assim, já que está trazendo gente de fora para limpar a barra agora. O quê? Jane olhou para os dois guarda-costas de Donoway. Vou enfiar a mão no bolso para pegar umas fotos, ok? Não fiquem nervosos, garotos, falou ela, puxando 2 fotos tiradas no necrotério e empurrando-a sobre a mesa de centro na direção de Donoway. O pessoal que você contratou não consegue manter a cabeça no lugar. Donoway examinou as imagens. De todas as fotos tiradas no necrotério que Jane poderia ter trazido, ela escolhera as 2 mais grotescas. A vítima do telhado com a garganta aberta e a cabeça decepada do perseguidor do beco ao lado do tronco, sobre a mesa de necropsia. As imagens produziram o efeito desejado. O rosto de Donoway tornou-se tão pálido quanto o dos cadáveres. Por que está me mostrando isto? Porra, perguntou. Por que você contratou estes 2 assassinos? O advogado os interrompeu. Esta conversa chegou ao fim. Shane, Colin, levem a detetive Risoli até a saída. Calhe a boca, disse Donoway. Senhor Donoway, não é do seu interesse continuar. Vou responder a pergunta dela, ok? Retrucou ele, olhando para Jane. Não os contratei. Não sequer sei quem é esta mulher. Donoway olhou para a foto da vítima do telhado com novo interesse e murmurou. Bela garota. Que desperdício. E o homem? Você o reconhece? Talvez. Parece familiar. O que você acha, Shane? O advogado olhou a foto. Falou. Então, acho que já ouvi por aí. Não sei o nome, mas fica nessa área. Veio da Ucrânia ou da Rússia. Donoway balançou a cabeça. Uma pena, esses garotos. Completamente desprovidos de valores morais. Vou dizer uma coisa, este cara nunca trabalhou para mim. Ele olhou para Jane. E acho que agora não vai nunca mais. Por que será que não acredito em você? Porque já decidiu que sou culpado. Mesmo que eu jure sobre a Bíblia da minha mãe que não contratei estes 2, respondeu ele, já recuperado do choque inicial de ver as fotos, a cor e a pose lhe voltando. Então talvez queira considerar a hipótese de sair do caminho. Está me ameaçando, Sr. Donoway? Você é uma garota esperta. O que acha? Acho que está assustado. Sabe que está encurralado. Por você? Ele riu. Você é a coisa que menos me preocupa. Me chamou de Bulldog. Lembra? Bem, vou continuar a cavar no seu quintal porque é lá que vou encontrar os ossos de Joy Gilmore. Escute aqui. O cozinheiro matou aquelas pessoas e depois meteu uma bala na própria cabeça. Todo mundo sabe que foi suicídio, mas aquela bruxa velha da mãe do Joy não consegue aceitar. Por isso me mandou aquela porra de carta. Jane ficou imóvel. Você recebeu uma? Perguntou ela. Há algumas semanas. Uma cópia do obituário de Joy com uma mensagem imbecil que ela escreveu atrás. Sei o que aconteceu de verdade. Que diabos isso quer dizer? Se a senhora Gilmore é a razão pela qual está investigando o Sr. Donoway, disse o advogado, não perca seu tempo. Como sabe que é Mary Gilmore quem está mandando essas correspondências? Perguntou Jane. Ela assinou a sua? Constava o endereço do remetente. O advogado franziu o senho quando registrou o que Jane havia dito. Correspondências? Perguntou. No plural? Está dizendo que ela enviou mais de uma? Há outras. Enviadas a todos os membros das famílias das vítimas do Red Fênix. São semelhantes à que o Sr. Donoway recebeu. O advogado pareceu confuso. Isto não faz sentido. Porque a senhora Gilmore iria perturbar outras pessoas com essas correspondências. Talvez não seja ela quem as envie, sugeriu Jane. O advogado e Donoway entreolharam-se. Precisamos repensar isso, disse o advogado. É óbvio que tem alguma coisa acontecendo. Se não é Mary Gilmore quem está fazendo isso. Donoway cerrou os punhos roliços. Então eu quero saber quem é, completou ele. Capítulo 22. Maura despertou logo depois do amanhecer e ficou feliz de ver que o sol brilhava. Ia fazer panquecas e salsichas para o garoto e depois eles sairiam para passear por Boston. O primeiro ponto de parada era a Freedom Trail e o North End. Em seguida, fariam um piquenique e dariam uma corrida com o cachorro na reserva de Blue Hills. Ela planejara um dia repleto de tantas atividades que haveria pouco tempo para silêncios constrangedores, para todo e qualquer sinal de que eram ainda estranhos um para o outro. 6 meses atrás, nas montanhas de Wyoming, confiara sua vida a Julian Rato Perkins. Agora tinha de reconhecer que aquele adolescente grande e desajeitado, de pés enormes, ainda lhe era um mistério. Gostaria de saber se o garoto se sentiria da mesma forma em relação a ela. Será que se preocupava com a possibilidade de que o abandonasse, como todos em sua vida tinham feito? Maura vestiu jeans e camiseta, trajes apropriados para brincar com o cachorro. Pensou no sanduíche de frango com abacate que planejava fazer, e ficou imaginando se Rato gostaria.
Já teria provado abacate, broto de alfafa e estragão? Sei tão pouco sobre ele, pensou. E, no entanto, já é uma parte da minha vida. Ela atravessou o corredor e percebeu que a porta do quarto dele estava aberta. Rato? Chamou. Enfiou a cabeça no cômodo, mas não o viu. Na cozinha, encontrou-o sentado diante do laptop que ela havia deixado sobre a mesa na noite anterior. O cachorro estava deitado a seus pés, e as orelhas de urso ergueram-se ao ver Maura, como se, por fim, aparecesse alguém que lhe daria um pouco de atenção. Olhando por sobre o ombro do garoto, surpreendeu-se de ver na tela uma imagem de necropsia. Não veja isso, disse ela. Eu devia ter fechado tudo ontem à noite. Ela fechou a janela, e a foto tirada no necrotério desapareceu. Rapidamente, recolheu todas as pastas do caso Red Phoenix e as pôs sobre o balcão. Por que não me ajuda a fazer o café? Por que ele fez isso? Perguntou o garoto. Por que mataria pessoas que nem conhecia? Maura notou seus olhos perturbados. Você leu o relatório da polícia. Estava aqui em cima da mesa e não consegui me conter. Mas não faz sentido para mim. Por que alguém faria isso? Ela puxou uma cadeira e se sentou em frente a ele. Às vezes, Rato, não há como explicar essas coisas. Lamento ter que ficar repetindo isso, mas não tenho a menor ideia de por que as pessoas fazem esse tipo de coisa. Porque afogam seus bebês, estrangulam as esposas ou matam a tiros os colegas de trabalho. Vejo o resultado dos seus atos, mas não sei explicar o que motiva essas pessoas. Só sei que acontece, e que elas são capazes de fazer coisas terríveis. Eu sei, murmurou ele, abaixando-se para olhar o cachorro, que descansava a enorme cabeça em seu colo, como se soubesse que era de conforto que o garoto precisava naquele momento. Então é com isso que você trabalha? Sim, é. E você gosta? Não acho que gostar seja a palavra certa. Qual é a palavra certa? É desafiador. Interessante. E não te incomoda ver coisas assim? Alguém tem que falar pelos mortos. Sei como fazer isso. Eles me contam. Seus corpos me contam como morreram. Se foi de morte natural ou violenta. Sim, pode ser angustiante. Pode fazer você questionar o que significa ser humano quando se vê o que as pessoas fazem umas com as outras. Mas esse é o trabalho que sinto que nasci para fazer, ser a voz deles. Você acha que eu poderia fazer isso? Perguntou o garoto, olhando para a pilha de pastas. O seu tipo de trabalho? Você quer dizer ser patologista? Também quero saber as respostas, disse ele, olhando para Maura. Quero ser igual a você. Isso, falou ela, com um sorriso, é a coisa mais lisonjeira que alguém já me disse. Em Evanston, meus professores me dizem que sou bom em reparar coisas que outras pessoas não percebem. Então acho que poderia fazer isso. Se você quer ser patologista, tem que tirar notas muito boas na escola. Eu sei. Tem que ir para a faculdade, depois, fazer mais 4 anos de escola de medicina. Aí, tem que fazer residência e mais uma pós-graduação em patologia forense. Isso requer muitos anos e muita dedicação. Rato, está tentando me dizer que eu não conseguiria? Estou dizendo que você tem que querer de verdade. Ela olhou dentro dos olhos escuros do garoto e achou que podia vislumbrar o homem que ele um dia se tornaria. Intenso e absolutamente fiel. Um homem que não só falaria pelos mortos, mas se lutaria por eles também. Você tem que estudar ciência, porque só ela vai te ajudar a provar sua hipótese no banco das testemunhas. Intuição não basta. E se a sua intuição for muito forte, nunca é tão convincente quanto que uma gota de sangue pode contar. Mas a intuição te diz quando alguma coisa não está certa. Como naquela foto. Que foto? A do chinês que se matou. Vou mostrar, falou ele, levantando-se e trazendo o laptop, com as pastas, de volta para a mesa. Com alguns cliques no mouse, ele abriu de novo a imagem do corpo de Wayman, caído na cozinha do Red Phoenix. A polícia disse que ele deu um tiro na própria cabeça, falou o Rato. Isso. Olha o que está no chão ao lado dele. Na noite anterior, ela dera apenas uma olhada superficial nas fotos. Já era tarde. Tivera um dia longo com o garoto e ficará sonolenta após 2 copos de vinho. Concentrou-se com mais atenção agora no cozinheiro morto e na arma que ainda estava presa à sua mão. Perto de seu ombro, havia um cartucho de bala usado. Rato apontou para o que ela não tinha percebido, na periferia da foto. Um segundo cartucho. O relatório diz que ele tinha uma bala na cabeça, falou o adolescente. Mas se atirou 2 vezes. Para onde foi a outra bala? Pode ter ido parar em qualquer lugar da cozinha. Naquelas circunstâncias, a polícia provavelmente não viu razão para procurar. E por que ele atirou 2 vezes? Já vi isso antes em suicídios. A vítima precisa tomar coragem para se matar, às vezes, é o tiro da primeira vez. Ou a arma falha. Já vi um suicídio em que a vítima disparou mais de 2 vezes na cabeça. Outra atirou com a mão não dominante. E teve um homem que, Maura hesitou, horrorizado por de repente estar tendo aquela conversa com um garoto de 16 anos. Ele, porém, olhava com a mesma calma de um colega profissional. Mas é com certeza uma preocupação a ser levada em conta, disse ela. Está claro que a polícia deve ter considerado isso, mas não os fez mudar de ideia. E ainda dizem que ele matou aquelas 4 pessoas, mesmo sem conseguir explicar por quê. Como poderiam? Tão pouca gente conhecia de fato o cozinheiro. Assim como ninguém nunca me conheceu, falou ele, em voz baixa. Agora Maura compreendia o que estava de fato perturbando o garoto. Ele também fora chamado de assassino, julgado por pessoas que mal conheciam. Quando o Rato olhava para o Wayman, o que ele via era a si mesmo. Tudo bem, admitiu ela. Vamos supor que o sujeito não tenha se matado.
Vamos dizer que foi tudo encenado para parecer um suicídio, o que significa que outra pessoa deve ter matado as outras 4 e depois assassinado o cozinheiro. Rato fez que sim com a cabeça. Pense nisso, prosseguiu Maura. Imagine que você é o cozinheiro, que está na cozinha e alguém começa a atirar no salão ao lado. A arma não tinha silenciador. Você ia ouvir os tiros. E como é que ninguém mais escutou? O relatório diz que havia pessoas nos 3 apartamentos de cima, mas elas só ouviram um único disparo. Por isso ninguém chamou logo polícia. Depois, a esposa do cozinheiro desceu e encontrou o corpo do marido. Quanto você leu sobre isso? Quase tudo. Mais que eu, confessou ela, abrindo a pasta e pegando o relatório feito por Sainz e Ingersoll. Quando o detetive Tânia entregará o material, Maura não tinha gostado daquele trabalho extra e o deixará de lado até a noite anterior, quando der as fotos apenas uma rápida atenção. Agora, leu o relatório policial do começo ao fim e confirmou que Rato acabará de lhe dizer. 7 testemunhas diferentes declararam ter ouvido apenas um disparo, apesar de um total de 9 cartuchos de bala terem sido encontrados no restaurante Red Phoenix. Seu sexto sentido começou a latejar. Uma sensação inquietante de que alguma coisa não estava certa, como o garoto havia dito. Ela abriu o relatório da necropsia de Ulveyman. Segundo o patologista, o cozinheiro fora encontrado caído de lado, as costas apoiadas contra a porta fechada da despensa. A mão direita, que segurava a arma, havia sido periciada e o resultado fora positivo para resíduo de pólvora. Alheia ao fato de que Rato a estava observando, Maura clicou nas fotos da necropsia do cozinheiro. A bala fatal tinha sido disparada contra a têmpora direita e um close mostrava que o tiro fora dado com a arma encostada na cabeça. As bordas do ferimento encontravam-se chamuscadas e escurecidas, no machucado em formato de anel, provocado pela pressão dos gases que saem do cano. Não havia ferimento de saída. Ela clicou na radiografia do crânio e viu fragmentos metálicos espalhados no interior. Um projétil de ponta concava, pensou, projetado para expandir-se e desintegrar-se, transferindo sua energia cinética diretamente para os tecidos. Dano máximo com penetração mínima. Maura passou para os outros arquivos. O segundo relatório de necropsia era o de James Fung, 37 anos, encontrado caído atrás do balcão do caixa. Fora atingido uma vez, na cabeça. A bala entrará acima da sobrancelha esquerda. O terceiro era o de Joey Gilmore, 25 anos. O corpo caíra em frente ao caixa, filipetas de entrega espalhadas pelo chão ao redor dele. Havia sido atingido uma vez, na parte de trás da cabeça. As 2 últimas vítimas foram Arthur e Dina Mallory, ambos encontrados perto de uma mesa de canto, onde estavam sentados. Arthur receberá 2 tiros, um na parte de trás da cabeça e outro na coluna. A esposa tomara 3, as balas penetrando na face, no meio das costas e no crânio. Examinando o resumo do patologista, Maura viu que tinha chegado à mesma conclusão que ela. Dina Mallory estava se movendo quando foi atingida nas primeiras 2 vezes, provavelmente tentando fugir de seu atacante. Maura já ia deixar de lado o relatório quando notou uma frase que descrevia a dissecação do estômago e do duodeno. Baseado no volume de conteúdo gástrico, que parece incluir fragmentos de espaguete com molho à base de tomate, o período pós-prandial é estimado entre 1 a 2 horas. Maura abriu o relatório da necropsia de Arthur Mallory e buscou o exame de seu estômago. Como era habitual nas necropsias, o órgão fora aberto e tivera seu conteúdo recolhido. O conteúdo gástrico parece incluir queijo e carne, com fragmentos parcialmente digeridos de alface. O intervalo pós-prandial foi estimado entre 1 a 2 horas. Aquilo não fazia sentido. Por que estariam os Mallory, com a barriga cheia do que parecia ser comida italiana, sentados num restaurante chinês? A descrição do conteúdo gástrico, de alface e molho de tomate macerados, havia acabado com seu apetite. Este não é o modo de se começar um café da manhã, disse ela, fechando a pasta. Está um dia lindo e vou fazer panquecas. Que tal? Não quero mais pensar nisso. E a bala que falta? Perguntou o Rato. Mesmo que pudéssemos encontrá-la agora, ela não modificaria as conclusões. Os corpos já foram enterrados ou cremados há muito tempo e a cena do crime foi limpa. Para se reabrir um caso, é necessário ter novas provas forenses. Depois de tantos anos, não existe mais nada. Mas tem alguma coisa errada nisso tudo. Você também acha, não? Ok, suspirou ela. Vamos supor que o cozinheiro não se matou. Que alguém mais, uma pessoa desconhecida, entrou e começou a atirar, porque o cozinheiro simplesmente não correu. Talvez não tivesse como sair. Tem uma saída na cozinha. O relatório diz que dá para um beco. A porta poderia estar trancada por fora. Ela abriu as fotos da cena do crime no laptop. Eram imagens completamente impróprias para um garoto, mas ele levantara questões interessantes, e nada do que havia visto ou ouvido até então parecia tê-la abalado. Aqui, disse ela, apontando para a saída da cozinha. Parece que está encostada. Então não há motivo para ele não ter fugido. Se ouviu ruído de disparos no salão de jantar, qualquer pessoa de bom senso teria saído correndo por aquela porta dos fundos. E esta porta? Perguntou ele, apontando para a despensa, bloqueada pelo corpo do cozinheiro. Talvez ele estivesse indo se esconder lá embaixo. A despensa não tem saída. Não faz sentido ir nessa direção. Olhe para todas as evidências. Rato. Ele é encontrado com uma arma na mão. Há resíduo de pólvora nela, o que significa que estava em contato com a arma quando foi disparada. Maura hesitou, pensando de repente sobre o cartucho extra de munição.
A arma havia sido disparada 2 vezes na cozinha, mas apenas um tiro fora ouvido. E a Glock tinha adaptador no cano, onde se poderia encaixar um silenciador. Ela tentou imaginar uma sequência alternada dos acontecimentos. Um assassino desconhecido executa o Veyman. Retira o silenciador e coloca a arma na mão do morto. Dispara uma última vez a fim de plantar resíduo de pólvora na pele da vítima. Isso explicaria porque apenas um disparo fora ouvido e porque tinham 2 cartuchos de bala na cozinha. Havia, contudo, um detalhe que não se conseguia explicar nesse cenário. Por que o Veyman, tendo a chance de fugir pela porta de trás, preferira permanecer na cozinha? Ela se concentrou na porta da despensa, no corpo do cozinheiro, caído em frente a ela, bloqueando-a. De repente, pensou, talvez ele não pudesse fugir, porque teria uma boa razão para ficar. Capítulo 23. Luminol vai fazer este lugar brilhar feito árvore de Natal, disse Jane. Segundo o corretor, tudo o que se fez depois do acontecido foi lavar as paredes e limpar o chão. O linóleo nunca foi substituído. Então não sei o que esse exercício vai provar. Só vamos saber depois de olhar, não é? Replicou Maura. Elas estavam do lado de fora do antigo restaurante Red Fênix, aguardando o pessoal da perícia chegar. Era necessário escuridão total para examinar de forma adequada o interior, e o entardecer estava então se transformando em noite, trazendo consigo um frio úmido, que fez Maura desejar ter trazido mais que uma capa de chuva. Na esquina da Knapp, um poste iluminava a rua, mas o trecho onde estavam encontrava-se mergulhado em sombras e o prédio, com suas janelas gradeadas e porta com cadeado, assemelhava-se uma prisão, impedindo a saída de seus fantasmas. Jane deu uma olhada pela janela do restaurante e estremeceu visivelmente. Já estivemos lá dentro, falou a detetive. É um lugar pavoroso e deve estar cheio de baratas. Só tem paredes nuas e aposentos vazios. Não sobrou nada para se ver. O sangue ainda vai estar lá, contrapôs Maura. Água e sabão só limpam as evidências visíveis. O fantasma químico do sangue permanece nos pisos e nas paredes. O luminol consegue revelar manchas e marcas antigas que podem ter sido negligenciadas durante a investigação original. O brilho de um farol a fez virar-se quando um veículo dobrou a esquina e parou. Frost e Tan saltaram dele. Vocês estão com a chave? Perguntou Jane. Frost tirou-a do bolso. Tive que empenhar nossas vidas para que o Sr. Khan a entregasse. Qual é o problema? Não tem nada para ser roubado lá. Ele falou que se nós danificássemos qualquer coisa, o valor de revenda seria prejudicado. Jane bufou e replicou. Posso melhorar o valor de revenda com um pedaço de dinamite. Frost destrancou a porta e tateou em busca do interruptor. Nada aconteceu. A lâmpada deve ter finalmente queimado, comentou ele. Na escuridão além da soleira, algo se moveu, assustado com a invasão súbita. Maura ligou a lanterna e viu meia dúzia de baratas fugirem do feixe de luz, desaparecendo sob o balcão da caixa registradora. Argue! Exclamou Frost. Aposto que tem mais de 1000 passeando ali embaixo. Muito obrigada, resmungou Jane. Agora essa imagem nunca mais vai sair da minha cabeça. As 4 lanternas moveram-se para cima e para baixo, cruzando a escuridão. Como Jane descrevera, o salão era apenas parede e piso nus. Mas, quando Maura olhava para ele agora, a imagem era substituída pela das fotos. Viu Joe Gilmore caído perto do balcão. Atrás deste, James Fung estava encolhido. Ela foi até o canto onde os Mallory morreram e imaginou os corpos como caíram. Arthur, de cara na mesa. Dinah, esticada no chão. Olá, disse uma voz vinda do beco. Detetive Rizzoli? Estamos aqui dentro, respondeu Jane. Um novo par de feixes de luz juntou-se aos deles quando 2 homens da perícia entraram. Está suficientemente escuro, observou um deles. E não tem mobília para empurrar, isso vai facilitar as coisas. Agachou-se e examinou o chão. É o mesmo linóleo? Foi o que nos disseram, respondeu Tan. Parece ser. Linóleo marcado, cheio de buracos e rachaduras. Deve se iluminar muito bem. O homem gemeu enquanto se levantava, a barriga parecendo estar no 8º mês de gestação. O colega, muito mais magro e alto, perguntou. O que vocês estão esperando encontrar aqui? Não temos certeza, disse Jane. Deve haver alguma razão para vocês estarem aqui outra vez 19 anos depois. No silêncio, Maura sentiu o rosto enrubescer e se perguntou se a responsabilidade de tudo aquilo iria recair sobre seus ombros. Mas então Jane falou. Temos razão para crer que não foi um assassinato seguido de suicídio. Então estamos procurando por passos sem explicação? Evidências de um intruso ou algo assim. Seria um começo. Seu colega mais robusto suspirou. Ok, vão receber o pacote completo. É isso que querem? Pois é isso que vão ter. Ajudo vocês a descarregar a van. Ofereceu-se Tan. Os homens trouxeram equipamento de iluminação e de gravação, fios elétricos e reagentes químicos. Embora todas as lâmpadas do restaurante tivessem queimado, as tomadas ainda funcionavam. Quando eles ligaram uma extensão para iluminar o salão de jantar, o brilho das lâmpadas ficou ofuscante como a luz do sol. Enquanto os peritos faziam um vídeo do recinto, o colega tirava produtos químicos de um isopor. Só então, com a claridade, Maura reconheceu os 2 homens da cena do crime no telhado. Vagarosamente, o operador de vídeo fez uma panorâmica com a câmera e parou. Ok, Ed, disse o sujeito. Está pronto para começar?
Assim que todos estiverem equipados, respondeu Ed. As máscaras estão naquela caixa ali em cima. Devem dar para todos. Tan entregou a Maura um par de óculos de proteção e uma máscara respiratória, que ela colocou sobre o rosto para se proteger dos vapores do luminol. Só depois de todos terem posto as máscaras foi que Ed, pelo menos agora ela sabia o nome daquele homem alto, começou a misturar os reagentes químicos. Ele balançou a solução num recipiente, depois a passou para um frasco com borrifador. Alguém pode ficar encarregado das luzes. Eu fico, ofereceu-se Frost. Vai ficar muito escuro aqui dentro. Melhor se posicionar perto da luz ou não vai encontrar o interruptor, aconselhou Ed, olhando em torno da sala. Por onde vocês querem começar? Por esta seção, respondeu Jane, apontando para a área perto da caixa registradora. Ed colocou-se em posição e depois dirigiu-se a Frost. Luzes. O salão ficou negro, e a escuridão parecia ampliar o som do ar sendo inalado e exalado dentro da máscara respiratória de Maura. Ela mal ouvia o barulho do borrifador enquanto Ed soltava uma nuvem de luminol. Um padrão geométrico azul e verde brilhou no chão quando a substância reagiu com os antigos vestígios de hemoglobina. Onde quer que o sangue tenha pingado, jorrado ou escorrido, ele deixa atrás marcas de sua presença. 19 anos antes, ele havia penetrado naquele linóleo, alojando-se com tanta obstinação em rachaduras e frestas que não podia ser erradicado, nem mesmo com a limpeza mais completa. Luz. Frost acionou o interruptor, e todos ficaram piscando com a claridade. O brilho verde e azul desaparecera. Em seu lugar, estava o mesmo pedaço de chão que tinham visto antes. Tan tirou os olhos do laptop, no qual havia carregado as fotos da cena do crime do Red Fênix. Corresponde ao que vejo aqui, disse. Nenhuma surpresa. Exatamente onde o corpo de Joey Gilmore foi encontrado. Eles moveram a câmera e o tripé até o canto atrás do balcão, e todos ocuparam suas posições. As luzes apagaram-se outra vez. Ouviram o barulho do luminol sendo borrifado enquanto outras partes do chão começavam a se iluminar em um padrão quadriculado. Fora ali que James Fan tinha morrido. A parede também se iluminou, revelando esguichos onde vestígios do sangue do garçom a tinham salpicado, como ecos pálidos de um grito. Naquele prédio, havia ainda mais gritos a serem ouvidos. O grupo deslocou-se para o canto onde os Mallory tinham perecido. 2 corpos significavam 2 vezes mais respingos, e ali estavam os gritos mais altos de todos, um espetáculo de horror, de jorros e manchas que brilharam na escuridão e desapareceram aos poucos. Frost acendeu as luzes, e todos ficaram em silêncio por um instante, enquanto encaravam aquele trecho gasto de chão, que havia brilhado com tanta intensidade apenas um momento antes. Nada o surpreendera até então, mas, apesar disso, o que tinham visto era perturbador. Vamos para a cozinha, disse Jane. Passaram por um pequeno corredor. Parecia mais frio na cozinha, tão gelado que um arrepio percorreu a pele de Maura. Ela viu uma geladeira, um sistema de ventilação antigo e um fogão. O chão era de concreto ali, para ser mais fácil de limpar, numa área onde gordura e molhos tinham mais probabilidade de cair. E sangue, também. Ela ficou tremendo ao lado da porta da despensa, enquanto a equipe trazia o equipamento do salão, inclusive as câmeras e os reagentes químicos. Com a cozinha totalmente iluminada então, Ed e o colega franziram o senho diante do entorno. Tem os utensílios de cozinha enferrujados aqui, falou Ed. Vão reagir com luminol e ficar claros. É no chão que temos de nos concentrar, disse Maura. O cozinheiro foi encontrado bem aqui. Então vamos encontrar mais sangue. Que surpresa, replicou Ed, num tom de sarcasmo inconfundível. Escute, se acha que isto é uma perda de tempo, me dê o frasco que eu mesma faço, rosnou Maura. No silêncio súbito que se fez, os 2 peritos entreolharam-se. Ed disse, você quer nos contar o que está procurando, doutora Isis? Para que isso realmente faça sentido. Vou dizer quando encontrar. Vamos começar com aquele corredor que vai dar no salão. Ed fez sinal a Frost. Apague a luz. A escuridão súbita foi tão completa na cozinha que Maura se sentiu balançar, desorientada pela falta de marcas visuais, da sensação de quem ou do que a cercava. Naquele breu, qualquer um poderia estar ao seu lado e ela não saberia. O frasco de luminol foi borrifado, e, quando faixas de azul e verde espalharam-se como mágica pelo chão, ela sentiu outro arrepio percorrer-lhe a pele, como se um fantasma tivesse acabado de roçar nela. Sim, há fantasmas neste lugar, pensou, fantasmas do sangue jorrado que ainda se encontra neste piso. Ela ouviu outro borrifo, e mais áreas brilhantes materializaram-se. Vejo pegadas aqui, disse Ed, talvez tamanho 34 feminino. Elas estão nas fotos da cena do crime também, observou Tan. A esposa do cozinheiro foi a primeira pessoa a entrar. Morava no apartamento que fica bem aqui em cima. Quando ouviu o disparo, entrou pela porta do beco e encontrou o marido. Seguiu seu sangue até o salão de jantar, onde encontrou as outras vítimas. Bem, é o que parece aqui. Impressões de passos que se movem para o salão. O cozinheiro estava exatamente onde estou agora, disse Maura. Devemos nos concentrar aqui. Calma, doutora, retrucou o perito, e Maura percebeu sua irritação. Vamos chegar aí. Já gravei esta sessão. Ok, vamos passar para a próxima. Maura escutou o ruído de mais borrifos, e novas pisadas apareceram. Um registro luminoso dos movimentos da esposa do cozinheiro aquela noite. Eles seguiram as pegadas na direção contrária, até de repente uma poça brilhante aparecer. Havia sido ali que o sangue de Ulveyman fora retido, escorrendo do ferimento na têmpora.
Maura tinha lido o relatório da necropsia, visto de perto a foto do que era apenas uma pequena perfuração, através de pele e crânio, que contradizia a devastação do cérebro. Ainda assim, por alguns instantes, o coração continuara batendo, e o sangue escorrera, formando uma poça coagulada. Tinha sido ali que a esposa se agachara ao seu lado, deixando a marca do sapato. Seu corpo ainda devia estar quente. Luzes. Maura piscou diante do piso onde agora enxergava apenas concreto nu. Todavia, enquanto Ed tornava a encher o frasco com luminol, podia ainda ver aquela poça e a evidência da presença da esposa. Vamos terminar ali, disse Ed, apontando para a saída da cozinha que levava ao beco. A esposa saiu pelo mesmo caminho que entrou? Não, respondeu Tan. Segundo o relatório de Ingersoll, ela saiu correndo pela porta da frente, pela Knapp Street. Foi até a Beach Street para pedir ajuda. Então não deve ter nenhum sangue desse lado. Tan deu uma olhada no laptop. Não vejo nenhum na foto da cena do crime, falou ele. Maura viu Ed olhar para o relógio, um lembrete de que estava ficando tarde. O que tinham captado até então em vídeo era exatamente o que esperavam encontrar. Ela pensou no que aqueles dois homens iriam provavelmente dizer um para o outro mais tarde, comentários que circulariam sem dúvida entre o restante do Departamento de Polícia de Boston. A doutora Isis nos fez perder o maior tempão. Teria sido eu, perguntou-se. Desperdicei a noite de todo mundo, tudo porque dei ouvidos às dúvidas de um garoto de 16 anos? Entretanto, Maura havia também compartilhado das dúvidas de Rato. Após ele ter retornado à escola, deixando-a só, numa casa que parecia tristemente silenciosa e vazia, passará várias horas vasculhando todos os relatórios e fotos dos arquivos do Red Fênix. Os detalhes confusos que o garoto havia percebido com tanta rapidez tornaram-se cada vez mais inquietantes para ela também. Vamos encerrar a coisa aqui e ir para casa, disse Jane, soando cansada e um pouco contrariada. As luzes se apagaram outra vez, e Maura cerrou os punhos, feliz por seu rosto estar oculto na escuridão. Ouviu o frasco de luminol ser borrifado, espalhando sua névoa. De repente, Ed deixou escapar. Ei, estão vendo isto? Luzes! Gritou Jane, e Frost acendeu a lâmpada. Na claridade, ficaram todos em silêncio por um momento, contemplando o concreto nu. Isto não apareceu em nenhuma das fotos da cena do crime, comentou Tan. Ed estava com a testa franzida. Vou passar de novo este vídeo, falou. Enquanto ajuntavam-se em torno da câmera, ele rebobinou e apertou o play. Brilhando na escuridão, havia 3 marcas verdes e azuis que se moviam numa linha, em direção à saída para o beco. 2 estavam borradas, manchadas, mas a terceira era uma pegada pequena, inconfundível. Talvez não tenham qualquer relação com o crime, disse Jane. Estas manchas podem ser cumulativas, ao longo dos anos. 2 incidentes sangrentos na mesma cozinha, falou Ty. Como explicar o fato de estas pegadas não estarem em nenhuma foto da cena do crime? Porque alguém as limpou, respondeu Maura em voz baixa, antes de a polícia chegar. Mesmo assim, os vestígios permanecem aqui, pensou ela, invisíveis a olhos humanos, mas não ao luminol. Os demais pareciam atordoados com o que acabará de ser revelado. Uma criança estivera naquela cozinha, havia pisado em sangue e deixado marcas pelo chão até a porta que dava para o beco. A despensa, lembrou-se Jane, correndo até a porta e abrindo-a. Quando Maura pôs-se a seu lado, Jane apontou a lanterna para os degraus de madeira. Da escuridão abaixo, subia um cheiro de pedra úmida e mofo. O feixe de luz penetrou a sombra, e Maura vislumbrou barris grandes de gigantescas latas de óleo de cozinha, obviamente estragados após 2 décadas de armazenamento. O cozinheiro morreu bem aqui, bloqueando esta porta, falou Jane, virando-se para Ed. Vamos ver esses primeiros degraus. Dessa vez, não houve olhares impacientes, nenhum suspiro ou olhadelas para o relógio. Os peritos moveram-se com agilidade para reposicionar a câmera e o tripé, apontando para os degraus da despensa. Todos se aproximaram quando a luz se apagou, e Ed soltou uma última nuvem de luminol. Só então eles viram que o sangue tinha escorrido da cozinha, acima, e gotejado até o primeiro degrau. Degrau esse onde puderam enxergar a marca de um pequeno sapato. Capítulo 24. Alguém estava na despensa aquela noite, Sra. Fang. Uma criança que pode saber o que de fato aconteceu, diz a detetive Risoli. Sabe quem era? A policial me estuda, monitorando minha reação enquanto absorvo o que acaba de me dizer. Pela porta fechada, posso ouvir o barulho seco dos bastões de batalha e a voz dos meus alunos, cantando em uníssono enquanto praticam as manobras de combate. Entretanto, aqui no meu escritório, reina o silêncio enquanto peso as possíveis respostas. A falta de palavras já é uma reação, e a detetive Risoli está tentando entender seu significado, mas não permito que qualquer emoção me agite a superfície do rosto. Entre nós duas, isso é como um jogo de xadrez dentro de outro jogo de xadrez, com movimentos sutis e o detetive Frost, que também assiste a conversa, nem mesmo percebe. Essa mulher é uma adversária. Olho diretamente para ela enquanto pergunto, como sabe que havia alguém na despensa? Pelas pegadas que ficaram na cozinha e nos degraus da despensa. De uma criança. Mas isso aconteceu faz 19 anos. Mesmo depois de tantos anos, o sangue deixa marcas, explica Frost. Sua voz é mais gentil, como a de um amigo explicando pacientemente o que acha que não entendo. Com certos reagentes químicos, é possível ver onde o sangue esteve.
E sabemos que uma criança saiu da despensa, pesou no sangue de Uveimin e foi da cozinha para o beco. Ninguém me contou isto antes. O detetive Ingersoll nunca mencionou nada. Por que ele não viu essas pegadas? Comenta a detetive Risoli. Quando a polícia chegou aquela noite, as marcas não estavam mais lá. Ela se aproxima, tão perto que posso ver suas pupilas, parecidas com dois alvos de pontaria negros em íris cor de chocolate. Quem faria isso? Quem iria querer esconder o fato de que havia uma criança na despensa? Porque pergunta-me. Eu não estava nem no país. Estava em Taiwan visitando minha família quando isso aconteceu. Mas a senhora conhecia o Weimin e a esposa. Como eles, falava mandarim. A criança na despensa era a filha do casal, não? Pergunta ela. Tira do bolso um bloco de notas e lê. Mei Mei, de 5 anos. A detetive me encara. Para onde foram a mãe e a filha? Como vou saber? Só consegui pegar um voo para casa 3 dias depois. A essa altura, já tinham partido. Fizeram as malas, levaram roupas e pertences. Não tenho ideia de para onde foram. Por que fugiram? Seria porque a esposa era ilegal no país. Minha mandíbula se aperta e a encaro. É de surpreender que tivesse fugido. Se eu fosse legal, detetive, e você achasse que meu marido tinha matado 4 pessoas, quanto tempo levaria para me algemar e me deportar? A menina podia ter nascido aqui, mas Li Hua, não. Ela queria que a filha crescesse nos Estados Unidos. Você a culparia por evitar a polícia? Por permanecer nas sombras? Se ela limpou aquelas pegadas, destruiu provas importantes. Talvez para proteger a filha. A garota era testemunha. Podia ter mudado o curso da investigação. E você colocaria uma menina de 5 anos num tribunal e a faria testemunhar? Acha que os jurados acreditariam na filha de imigrantes legais, quando a cidade toda já chamava o pai dela de monstro? Minha resposta a surpreende. Ela fica em silêncio, pensando na lógica do que acabo de dizer, percebendo que os atos de Li Hua foram na verdade sensatos. Era a lógica de uma mãe desesperada para proteger a si e a filha de autoridades em que não confiava. Frost diz, gentilmente, não somos o inimigo, senhora Fang. Só estamos tentando descobrir a verdade. Eu disse a verdade 19 anos atrás. Observo. Contei à polícia que o Weimin jamais poderia ferir alguém, mas isso não era o que queriam ouvir. Era muito mais fácil achar que ele era um chinês louco, e quem se importa com o que se passa na cabeça de um chinês? Percebo a amargura em minha própria voz, mas não tento suprimi-la. Ela continua a escorrer, distinta e áspera. Buscar a verdade é um trabalho árduo demais. Era isso que a polícia achava. Não é o que eu acho, diz Frost, em voz baixa. Olho para ele e vejo sinceridade em seus olhos. Na sala ao lado, a aula terminou, e ouço os alunos indo embora, a porta abrindo e fechando. Se Mei Mei estava naquela despensa, diz a detetive Risoli, precisamos encontrá-la. Saber do que se lembra. E acreditariam nela? Depende do tipo de garota que é. O que pode nos contar sobre ela? Penso nisso durante um instante, olhando para trás, através da neblina de 19 anos. Lembro que não tinha medo de nada. Nunca estava parada, sempre correndo e pulando. O pequeno tigre era como o pai a chamava. Quando minha filha, Laura, tomava conta dela, voltava para casa exausta. Me dizia que jamais queria ter filhos, se acabassem sendo tão levados quanto Mei Mei. Era uma garota inteligente. Dou-lhe um sorriso triste. Você tem filhos, detetive? Uma filha de 2 anos. E provavelmente acha que ela é a criança mais inteligente do mundo. Foi a vez então de Risoli sorrir. Sei que é, respondeu. Porque todas as crianças parecem inteligentes, não é? Mei Mei era tão rápida, curiosa. Minha voz só me engula em seco. Quando partiram, foi como perder minha filha outra vez. Para onde foram? Balanço a cabeça. Havia um primo na Califórnia, acho. Li Hua tinha só 20 e poucos anos, e era tão linda. Pode ter se casado de novo, ter usado um nome diferente. E a senhora não faz ideia de onde ela possa estar agora? Hesito o suficiente para criar uma dúvida em sua cabeça. Fazê-la se perguntar se minha resposta será verdadeira. O jogo de xadrez entre nós continua. Jogadas de movimento e contra-ataque. Não, respondo por fim. Nem sei se está viva. Alguém bate na porta e Bella entra no escritório. Está corada por causa do esforço despendido na aula, e seu cabelo negro e curto está arrepiado, duro de suor. Ela baixa a cabeça, numa mesura. Sifu, a última aula do dia acabou. Vai precisar de mim? Espere um pouco. Já estamos terminando aqui. Está claro para os 2 detetives que não tenho nada mais a oferecer-lhes, e eles se viram para ir embora. Enquanto caminham para a porta, Risoli para e contempla Bella. É um olhar longo, especulativo, e posso quase ver os pensamentos em sua cabeça. Mei Mei tinha 5 anos quando desapareceu. Que idade terá essa moça? Seria possível, mas Risoli não diz nada, faz apenas um gesto de adeus e deixa a academia. Depois que a porta se fecha, digo a Bella, nosso tempo está acabando. Eles já sabem? Estão mais perto da verdade, digo, respirando fundo, e fico preocupada por não conseguir me livrar do novo cansaço que me abate agora. Estou participando de 2 batalhas ao mesmo tempo, uma delas contra o inimigo que arde lentamente em minha medula óssea. Sei que um deles vai me tirar a vida. A pergunta é, qual dos 2 vai me matar primeiro?